Ele é um garoto que sofria bullying, mas acaba se tornando o mago mais forte. Eu sou o Zeon Anime, e bora! A história começa com este cara chamado Will, vivendo em um mundo onde a magia é como o santo grau. Mas caramba, o meu amigo recebeu a pior parte porque ele não tem talento mágico algum. Ainda assim, matricularam ele em uma dessas academias chiques. Mas o problema é como diabos um cara sem magia vai se virar em uma universidade como essa? Ele decide enfrentar esse problema aperfeiçoando suas habilidades com a espada e parte para masmorras de alto nível, regularmente lutando com bestas gigantes que lançam feitiços mágicos nele, os quais ele desvia e usa sua incrível velocidade e habilidades com a espada para impressionar completamente o monstro e cortá-lo ao meio com um único golpe. Isso foi apenas um aquecimento, pois ele percebe que tem que lidar com muito mais dessas criaturas se quiser sair vivo daquela masmorra. Mas isso não é problema pra ele porque já fez isso muitas vezes antes. Na manhã seguinte, ele arrasta seu corpo cansado pra aula, onde um professor chamado Edward está ensinando sobre os fundamentos da alquimia e como produzir enxofre, que ajuda na criação de explosivos. Edward nota Will cochilando no fundo, então chama seu nome. Mas, sem perceber, Will continua roncando até Edward gritar seu nome. Will pula todo surpreso e tal. Edward o chama pra frente e lhe diz pra mostrar à turma o que acabaram de aprender. Não há escapatória pra Will, ele tem que ir pra frente de todo mundo e demonstrar. Edward lhe diz que é super fácil e tudo o que ele precisa fazer é produzir algumas chamas, e o enxofre será criado. As mãos de Will estão tremendo enquanto ele puxa sua varinha e começa a entoar o feitiço para chamas. Mas, para sua decepção, nem sequer uma faísca sai daquela varinha. A turma inteira começa a rir dele como se ele fosse algum tipo de comediante, mas o professor os cala bem rápido. Edward olha para Will com desgosto, imaginando como um gênio da teoria como ele pode fracassar tanto na magia prática, e se pergunta como Will foi selecionado para esta academia. Então, do nada, esse cara de cabelo flamejante chamado Tien saca sua varinha todo confiante e aponta para as coisas na mesa. Ele lança sua magia de fogo, queimando tudo e criando enxofre, enquanto o pobre Will se esconde atrás do fogo como um medroso. Edward diz a Tien para não fazer merda assim, sem permissão, enquanto ele imediatamente cria um enorme cristal de enxofre com seu feitiço mágico. Ele começa a pregar sobre como a magia é a coisa mais importante neste mundo e como os magos são verdadeiros heróis. Segundo ele, se você quer sobreviver nesta academia, precisa ser muito bom em magia, e os tolos que não sabem como controlar a magia devem simplesmente deixar a academia. Após a aula, Tien e sua turma vão até Will, tentando envergonhá-lo. Eles dizem que ele só consegue lidar com monstros fracos de masmorras. Mas então a amiga de infância do Will, Kali, intervém como uma chefe, dizendo a Tien pra recuar, pois ele é muito mais legal do que ele e seu grupo. Tien fica um pouco desconcertado, mas disfarça, falando que gentileza e trabalho duro não significam nada sem magia. Depois ele vai embora com seus capangas. Will e Kali começam a caminhar juntos e ela diz pra ele não se estressar demais. Mas Will está acostumado com essa porcaria de bullying enquanto olha para o céu e diz que parece bonito. Acontece que há alguns anos os humanos estavam presos na escuridão, com medo de alguns espíritos malignos lançando sombras por todo o mundo. Mas por sorte, 5 magos incríveis conhecidos como os Monjovander enfrentaram esses espíritos malignos. Eles derrotaram seus oponentes e libertaram os humanos, mostrando-lhes como o verdadeiro céu parecia. Esses magos eram conhecidos como os Monjovander, e esse título agora é passado para os magos mais poderosos deste mundo. Will se lembra de uma promessa que fez a sua amiga de infância, Eupharia, que costumava ler livros de história sobre os Monjovander, e eles fizeram um pacto de que um dia se tornariam os Monjovander. Eupharia cumpriu a sua parte do acordo, pois tinha um talento incrível e rapidamente subiu na hierarquia, tornando-se a Monjovander mais jovem da história e começou a viver na Torre Divina, enquanto Will mal estava se aguentando, longe de ser mediano, tentando segurar aquele sonho e promessa. Mais tarde, no mesmo dia, Will vai encontrar o professor Wagner. Mas, caramba, esse cara começa a gritar de imediato quando descobre que esse imitador de Harry Potter foi sozinho para o nível 7 das masmorras. Wagner avisa que um dia ele vai acabar morto. Will cai no chão e pede desculpas desesperadamente, mas pergunta se vai receber crédito por isso ou não. Wagner solta um suspiro e joga 2 créditos pra ele pelos problemas. Will começa a comemorar, mas então Wagner pergunta se ele ainda está agarrado a esse sonho de Vander. Wagner explica que se Will quer mesmo uma pequena chance de se tornar um Vander, ele tem que entrar no Instituto Superior. Pra fazer isso, ele precisa de um monte de créditos em escrita, feitiços e combate. Mas se o meu colega não consegue usar feitiços, ele não vai conseguir créditos em trabalho de feitiçaria. Então, não importa quantos créditos ele acumule nas outras áreas, ele não se qualificará. Will diz que, aconteça o que acontecer, ele vai tentar. Então Wagner diz a ele que ele precisa se formar primeiro, mas pelo que ele sabe, Will precisa de mais 4 créditos até o final da semana. Essa notícia choca muito Will, e ele começa a caçar monstros que possam dar a ele esses 4 créditos. Wagner menciona esse monstro chamado Baskerville no 6º andar, que ainda não foi derrotado. Will fica todo animado e abraça seu professor, mas ele não sabe que Tien ouve tudo, e decide ir aos calabouços ele mesmo. Ele quer matar aquele monstro antes de Will para que ele possa expulsá-lo da academia por falta de créditos. Mais tarde naquela noite, Will entra na maldita caverna com sua parceira, Kiki, dizendo pra ela usar o nariz para farejar o monstro. Mas Kiki não está afim, porque da última vez que Will lutou contra um Baskerville, ela ficou totalmente queimada pelo hálito dele. Do outro lado, Tien e sua equipe entram no 6º andar, todos determinados a encontrar aquela besta antes de Will, para que ele seja expulso. Um dos seus capangas com cabelo rosa feminista pergunta se é uma boa ideia apenas 3 magos se aventurarem, mas Tien lança um olhar ameaçador, afirmando que é um dos melhores magos da turma e pode lidar com isso. Ele está caminhando com um monte de pensamentos racistas e raivosos na cabeça e diz à sua equipe para usar a magia de escaneamento deles para rastrear a localização da besta. Quando de repente, essa enorme besta aparece e acerta o cara de cabelo espetado tão forte que ele vira uma panqueca na parede. Tien fica incrédulo, paralisado, enquanto a feminista começa a gritar como uma banshee de puro terror. Will ouve os gritos e entra em ação, correndo em direção ao barulho porque está preocupado que alguém esteja em apuros. Ele vira a esquina e vê Tien no chão, lançando fogo no monstro, mas essa criatura não está nem um pouco afetada. Will reconhece isso como o Sentinela Maligno, um monstro super resistente que vale 10 créditos. Ele se pergunta o que diabos está fazendo neste nível da masmorra. Ele percebe que a magia de Tien não faz nada contra essa besta, só afasta aqueles jatos de chama e continua indo atrás do garoto completamente apavorado. Will considera ajudá-lo, mas então se lembra de todas as vezes que esse idiota zombou dele sem motivo. Isso faz com que ele queira fechar os olhos e fingir que não viu nada. Mas então ele pensa em Eupharia, que sempre disse que ele era a pessoa mais gentil que ela conhecia.
Shen deu-lhe um par de óculos como presente. Essa lembrança o traz de volta ao seu verdadeiro eu, e ele coloca os óculos justo quando o monstro levanta sua arma para acabar de uma vez por todas com aquele garoto convencido. Will bloqueia o ataque do monstro a tempo, afastando e salvando Chen. Enquanto isso, de volta à academia, Edward invade o quarto de Wagner e exige que ele envie seu familiar direto para as masmorras. Acontece que Chen e seu assecla se infiltraram no sexto andar sem permissão. Wagner percebe o que está acontecendo, mas diz a Edward para não se preocupar porque Will também está nesse mesmo andar. De volta na maldita masmorra, Will continua enfrentando o monstro, bloqueando seus ataques, desviando como um mestre e cortando um dedo com um golpe rápido no braço. O monstro fica todo irritado e tenta revidar, mas Will tá se movendo no ar como uma águia, desviando daquilo. Finalmente o monstro consegue acertar Will, mas meu cara bloqueia com sua espada. Ele é arremessado para trás e o monstro começa a atirar pedras nele, mas Will as corta como se não fosse nada. Ele está pulando ao redor do monstro, pousa nas costas dele e o apunhala direto no pescoço. O monstro começa a se debater enquanto o queixo de Chen está praticamente no chão, observando as habilidades de Will. Enquanto isso, de volta à academia, Edward também está perdendo a cabeça vendo isso, enquanto Wagner diz que Will é um excluído porque não tem magia, mas sua força é sobre-humana para um mago. O cara é duro pra caramba como um anão, e seu cérebro é tão afiado que ele consegue aprender um padrão de ataque só de olhar para alguém. Eles assistem enquanto Will corta o braço de um monstro como se não fosse nada, depois vai casualmente até uma espada gigante no chão. Will pega com facilidade aquela espada gigantesca, e Wagner diz a Edward que, em um mundo cheio de magia e feiticeiros, Will é o único guerreiro. O monstro dispara um raio de energia pela boca, mas Will bloqueia com a enorme espada, e então corta o monstro em pedaços minúsculos que caem mortos no chão. Will se aproxima e ajuda Chen a se levantar, e o cara ainda está em choque. A mente de Edward está perplexa e ele está gritando com Wagner, dizendo que uma pessoa sem magia nunca pode superar um mago. Então ele sai da sala completamente irritado. Wagner sabe que Edward está muito bravo agora, mas também sabe que a história de Will vai se tornar uma lenda, pois ele vai virar o mundo de cabeça para baixo, fazendo de uma história o único lugar onde uma varinha e uma espada se encontram. 5 anos atrás, Will era a piada da escola inteira devido à sua falta de magia, e aparentemente a única razão para terem deixado ele se matricular na escola foi porque ele era próximo de Elfaria. Mas uma vez que ela se tornou a magia Wander, a escola não precisava mais fingir ser gentil com ele. Willy teve que aguentar tudo isso, mas não o impediu de se esforçar para se formar, não importa o que acontecesse. Wagner acompanhou Willy para ver a diretora, e sem dúvida ela tinha suas dúvidas sobre se Willy tinha o que era necessário para esta escola. Mas assim que ela lhe entrega uma espada e o coloca à prova, Willy imediatamente contra-ataca cada um dos feitiços de fogo dela num piscar de olhos. Ela fica pasma e diz que Willy pode ficar na escola. Wagner fica muito surpreso porque não achava que seria tão fácil convencê-la. Willy não tem magia, mas a diretora acha que será divertido ter alguém como Willy por perto. Willy pergunta à diretora se pode andar com Elfaria novamente se ficar forte o suficiente, e ela lhe diz diretamente que ele tem que se esforçar muito e não deixar que nenhum desafio o abale. Mas mesmo assim, não há garantias. Mas enquanto Willy vai embora, ela comenta que está ansiosa para ver o que ele pode realizar. Avance rápido para agora. Willy está relaxando na aula do Wagner enquanto ele ensina a todos sobre a Torre da Magia. Subir nessa torre significa passar para o Instituto Superior e alcançar o andar superior para se tornar um Magia Wander. Atualmente, existem duas maneiras de se tornar um Magia Wander: ou inventar uma nova magia surpreendente, ou acumular mais de 7.000 créditos nesta escola. Mas sejamos realistas, criar magia nova é extremamente raro, então a maioria dos alunos se concentra em ganhar créditos. Mas, como essa é uma aula de recuperação, todos aqui estão à beira de reprovar, especialmente Willy. Assim que as aulas terminam, Corey se junta a Willy e pergunta como ele está se saindo, porque as aulas de recuperação de Wagner são notoriamente rígidas pra caramba. Willy concorda que Wagner não brinca em serviço, mas honestamente ele é grato por Wagner se importar em oferecer aulas de recuperação, porque a maioria dos professores não tá nem aí. Ao virarem a esquina, eles percebem uma confusão acontecendo, então eles escutam a equipe do China dando muitos elogios por derrotar o Sentinela Maligno. Eles não estão questionando como ele sobreviveu, mas dizem que quando Maz acordou, tudo o que viu foi China em pé ao lado de um Sentinela Maligno derrotado. Isso significa que China deve ter vencido de verdade. Todo mundo está achando que China é incrível por ter derrotado aquele sentinela mega poderoso e do mal, mas no fundo, China sabe que está fingindo porque foi na verdade Willy quem destruiu aquele monstro. Quando tinha visto Willy passando, ele leva isso como um insulto pessoal. Então ele marcha até Willy e começa a brigar, tentando iniciar uma luta de novo. Agora é muito mais difícil pra China ver Willy como um fraco, porque ele sabe que Willy poderia nocauteá-lo com um só golpe, mas está escolhendo não fazer isso. China solta a jaqueta de Willy e vai embora, sem dizer uma única palavra. Assim que China sai, Colin pergunta a Willy o que diabos aconteceu entre eles, porque algo definitivamente aconteceu. Ao mesmo tempo, Edward entra como um furacão no escritório da diretora Cauldron, como se fosse o dono do lugar, exigindo que Willy seja expulso imediatamente. Cauldron pergunta por que Edward de repente quer expulsar Willy do nada. Ele já está em seu 6º e último ano na academia, então não podem simplesmente expulsá-lo sem motivo. Edward está tentando argumentar que Willy não pode ficar na escola porque ele é um guerreiro, não um mago, e ele não quer ninguém sem magia tentando ofuscar os magos. Cauldron pega os registros de Willy e aponta que suas notas são excelentes, sua escrita é impecável e seus relatórios de magia são extremamente perspicazes. Então, ele não pode usar magia, mas ele é a definição de um aluno perfeito. Se o sonho de Willy é se tornar um Magia Wander, Cauldron acredita que ele poderia se destacar em qualquer profissão que escolher. É dever da academia produzir pessoas espertas para o destino do dia. Mas Edward está dizendo que a ambição de Willy de se tornar um Magia Wander é o problema, e Cauldron concorda com ele, então ela elabora um plano. Ela diz a Edward para testar pessoalmente Willy, e se Willy não passar no teste de Edward, então ele está livre para expulsá-lo, se quiser. Edward pergunta se Cauldron tem certeza de que quer deixar o destino de Willy nas mãos de seu maior inimigo, e Cauldron diz que está bem com isso, já que não fará diferença. Se for o caso, ela acha que será mais divertido ter o próprio Mago Dark Viper testando Willy. Enquanto isso, Willy está se preparando para sua próxima aula e pede a Kali para ajudá-lo a abrir seu armário. Ela faz isso alegremente, e ele pede desculpas por sempre pedi-la para fazer isso, já que ele não tem habilidades mágicas. Ela não se importa, mas então ela vê a espada do Willy em seu armário e pergunta se ele ainda está treinando com ela. Willy diz que sim, mas que não conseguiu autorização para usá-la enquanto está na escola, e seu colega de quarto no dormitório não o deixa fazer nada arriscado. Mais tarde, ele e Kali foram juntos à biblioteca para estudar, e Willy está se dedicando totalmente, mesmo que já tenha mandado bem nisso antes.
Kali diz pra ele relaxar, já que ele já está mandando bem na escrita, mas Willy diz que tem que continuar se esforçando porque não pode se dar ao luxo de perder um único crédito. Além disso, ele gosta de aprender história a partir das perspectivas de outras raças, especialmente porque ele pode se identificar com os anões. Eles foram à guerra contra magos durões, mas nunca recuaram, apesar do desafio difícil. Nesse momento, Kali vê um fio de cabelo branco na cabeça de Willy e diz que é provavelmente porque ele está se esforçando demais. Ela se oferece para arrancá-lo pra ele, mesmo que Willy diga que não é necessário, mas ela está mesmo decidida a fazê-lo. Justamente quando estão começando a flertar, Edward surge sorrateiramente atrás de Willy e diz pra ele encontrá-lo sozinho no salão de feitiços porque ele tem algumas coisas pra resolver. Um pouco mais tarde, Willy aparece na sala de feitiços e Edward solta a bomba de que está colocando Willy em uma aula de recuperação especial, então é melhor ele ficar agradecido. Willy não acredita que Edward está oferecendo uma aula de recuperação, mas isso só prova que ele não está de brincadeira. O cara quer ver do que Willy é realmente capaz, então ele dispara um tiro de aviso para que Willy saiba que é algo muito sério. Edward diz que se Willy conseguir acertá-lo uma única vez, ele ganhará 5 créditos de feitiçaria, mas se ele falhar, será expulso imediatamente. Edward também deixa claro que Willy não pode recusar este teste, então ele começa a lançar um feitiço para derrubar Willy. Enquanto isso, Caldeirão chama Wagner para o escritório dela e pede desculpas pelo aviso de última hora, mas ela acha que Wagner deve saber o que Edward está fazendo. Ela lança um feitiço para mostrar a ele o teste que Edward está dando a Willy e proíbe Wagner de interferir por qualquer motivo. Ela acha justo que Edward tenha seu pedido atendido, já que Wagner teve o mesmo privilégio de vigiar o Willy. Mas Wagner acha cruel demais deixar Edward, de todas as pessoas, ser aquele que vai testar o Willy, porque esse cara quase se tornou um Mag-Vander. Ele pode ter falhado, mas ainda tem poder equivalente a 1, então Willy está em sério perigo agora. Até agora, Willy tem desviado dos feitiços de Edward, mas Edward só tem usado uma magia negra fraca. Willy não consegue acreditar no poder insano que Edward está mostrando. Willy precisa encontrar uma maneira de revidar, então ele tenta se aproximar furtivamente por trás de Edward e dar um chute, mas Edward bloqueia facilmente com um feitiço de escudo. Aquele escudo é forte demais para Willy quebrar sem uma arma, e Edward o chama de sem esperança por pensar que um chute poderia penetrar um escudo mágico. Então Edward simplesmente o lança pra longe, e Willy começa a se preocupar que talvez não haja maneira de ele vencer. Edward é simplesmente forte demais pra ele agora. Edward diz a Willy que vai se limitar a 2 feitiços, um para atacar com fogo e outro para se defender dos movimentos fracos de Willy. Mas mesmo com apenas um feitiço de ataque, alguém que é mestre nesse negócio pode superar quem aprendeu 1000. Ao mesmo tempo, Edward está lançando seu feitiço de fogo, e Willy sabe que está ferrado se for atingido por isso. Então ele começa a correr, tentando fugir, mas Edward ainda consegue acertá-lo de qualquer maneira. E dá pra ver que Edward está curtindo isso porque ele tem aquele sorriso como se estivesse conduzindo uma sinfonia com os gritos de Willy. Willy eventualmente cai no chão, percebendo que não pode vencer Edward assim, mas se ele tivesse sua espada, pelo menos poderia manter sua posição contra Edward. Fora do salão de feitiços, Kali tem guardado suas coisas no armário e está super preocupada com Willy, porque Edward pedir que ele venha sozinho para aulas de recuperação não pode ser um bom sinal. Do nada, Kiki entra correndo toda coberta de sangue de Willy, desesperadamente tentando pegar a espada dele no armário. Então, Kali percebe que algo terrível aconteceu com Willy e abre o armário para que possam pegar a espada e ir ajudá-lo. Enquanto Willy está deitado no chão, Edward caminha até ele, falando sobre como Willy nunca será um Mag-Vander se não conseguir superá-lo aqui e agora. A magia sempre reinou suprema, mesmo quando os anões estavam em guerra com os magos, lutando contra um exército de 10.000 anões. Mas apenas um mago foi suficiente para dizimar todos eles. A espada nunca vai se comparar à varinha, mas mesmo com as probabilidades contra ele, Willy ainda quer ser um Mag-Vander, e ele fará o que for preciso para conseguir isso. Edward não consegue entender por que Willy está indo a tais extremos, então pergunta se Willy tem algum objetivo nobre que está tentando alcançar. Então Willy diz a ele que é porque ele quer estar ao lado da garota que ama, mas Edward acha que é um motivo idiota. Pode parecer estúpido para Edward, mas Willy fez uma promessa a Eupharia, e ele vai fazer o que for preciso para ver o pôr do sol com ela. Bem nesse momento, Collie aparece na sala de feitiços e joga a espada de Willy para ele. E agora que ele está finalmente armado, Willy consegue contra-atacar o feitiço de fogo de Edward. Edward todo surpreso que Willy conseguiu cortar seu feitiço, mas ele percebe que é porque a espada de Willy é algo especial. Ainda assim, ele está determinado a provar que Willy não é páreo para um mago. Willy está morrendo de medo das chamas de Edward, e se pudesse escolher, já teria saído dessa luta há muito tempo. Mas enfrentar Edward é a única maneira para Willy seguir em frente, então ele avança contra Edward, desviando de todos os ataques. E agora que está perto o suficiente, ele corta através da barreira de Edward e arranha sua bochecha. Edward tem que admitir que Willy passou no maldito teste, então ele lhe dá seus 5 créditos e vai embora. Willy desaba no chão de exaustão e Collie corre para parabenizá-lo pela vitória, mas ele desmaia. Coldron elogiou a performance de Willy, e o analista Wagner disse que sua estratégia de mergulhar no ataque para fechar a distância e atacar pelo ponto cego foi absolutamente brilhante. E o que é ainda mais impressionante é que o golpe de sua espada foi forte o suficiente para quebrar o escudo de Edward. Então talvez Willy tenha o que é preciso para ser um Mag-Vander, afinal. Willy começa a se lembrar da época em que Eupharia partiu para a torre. Antes de ela partir, ele prometeu que um dia subiria aquela torre, mesmo que não pudesse usar magia. Ele jurou que encontraria uma maneira de estar com ela, e quando conseguisse, assistiriam ao pôr do sol juntos. Ele fez essa promessa a ela, e ela respondeu com olhos marejados e um sorriso, dizendo que sempre esperaria por ele. Então ela se foi, e Willy não conseguiu segurar suas lágrimas. Ele diz ao professor Wagner, que está atrás dele, que essa será a última vez que ele chora assim. Na cena seguinte, vemos Willy se esforçando, entregando jornais na cidade para sobreviver. Ele esbarra em um cara chamado Danan, que lhe dá algum encorajamento, dizendo que vai encontrar Willy no Dina's Spot amanhã. Willy continua em movimento e quase tropeça nas escadas, mas consegue manter o equilíbrio e usa suas habilidades impressionantes para salvar os jornais de caírem, exceto um. Ele pega aquele jornal solto e começa a lê-lo, apenas para descobrir que Eupharia criou 12 novos tipos de feitiços mágicos. Ele pensa que ela está se esforçando, e isso o motiva a fazer o mesmo. Então ele percebe que Eupharia fez um pedido com a academia. A cena muda para seu dormitório, onde ele pergunta a Roast se ele pode preparar um item mágico para ele. Roast está se perguntando por que ele está com tanta pressa. Enquanto Willy está trocando de roupa, ele lhe diz que Eupharia fez um pedido, e ele vai pular as aulas para ir ao labirinto e coletar núcleos de gelo dos caminhantes de gelo. Ele explica que ela precisa de um monte de catalisadores mágicos e os estudantes serão pagos por quantos conseguirem reunir. Ele avisa Roast que vai precisar daquele item mágico para poder explorar o 4º andar. Então, quando Roast vê a empolgação nos olhos de Willy, ele não consegue dizer não. Ele entrega o item mágico a ele e menciona que fez algumas melhorias desde a última vez. Willy agradece e antes de partir, Roast joga pra ele um pedaço de pão para o café da manhã. Mais tarde, ele explica como a rainha maga Mercedes uma vez disse que tudo vem da masmorra, e ela encorajou todos a conquistá-la usando seus conhecimentos.
Então temos o Will indo para o quarto andar da masmorra, e ele vê um grupo de estudantes enfrentando os andarilhos do gelo. Ele imagina que é tudo por causa das ordens de Elfaria, e fica impressionado com a capacidade dela de reunir tantas pessoas com apenas um comando. Ele também vê Ken no meio, lançando feitiços de fogo nos andarilhos do gelo. O Ken está pensando que esses inimigos de pouca monta não vão deixá-lo mais forte, e ele se lembra de quão forte o Willy era quando enfrentou o Sentinela. Willy pode sentir o poder de Kian e sua sede de sangue, e sabe que não conseguirá enfrentar mais caminhantes do gelo neste local, então continua a ir mais fundo na masmorra e se depara com alguns monstros atacando uma estudante. Ele entra em ação e os derrota em um piscar de olhos, tão rápido que a garota nem consegue entender o que aconteceu. Ela finalmente nota Willy e percebe que o que viu não foi magia, foi uma hábil manobra de espada. Willy verifica se ela está bem, e ela diz nervosamente que sim. Ela agradece a ele por salvá-la, e ele se apresenta. A garota se apresenta como Iris Churchill, uma estudante do 4º ano. Em seguida, a cena muda para o professor Wagner ensinando uma aula na academia, e vemos vários alunos saindo por causa das ordens de Elfaria. Ele diz aos alunos que neste mundo, criar uma nova magia é uma conquista tão grande que permite ao criador avançar na torre sem qualquer condição. Ele explica que novas magias muitas vezes recebem o nome de seu criador, como o feitiço Dax Darbicane, nomeado em uma homenagem ao mago antigo Darbicane. Ele diz aos alunos que se forem capazes de criar uma nova magia, deixarão sua marca na história. Os alunos acham que parece fácil, mas sabem que não é tão simples assim. Rose menciona as notícias que leram antes sobre Elfaria criar 12 novos feitiços, dizendo que deve ser incrível. O professor diz que é um feito sem precedentes que ninguém mais conseguiu, e Elfaria pode ser apenas o maior mago da história do mundo por causa disso. Toda a turma começa a se perguntar se isso significa que magia de gelo é agora a mais poderosa, e eles começam a pensar em se juntar à facção do gelo. Colin acha que a amiga de infância de Willy é incrível, e toda a academia está agitada por causa dela. E Rose não pode deixar de se perguntar se está sentindo ciúmes de Elfaria, porque tem medo de que Willy possa ser levado por ela. Colin fica toda agitada ao ouvir isso, e o professor lhes dá uma bronca por causarem tumulto. Colin começa a se perguntar se Willy foi ao calabouço hoje apenas por causa de Elfaria. Enquanto isso, de volta no calabouço, Iris percebe que Willy é o rato de biblioteca sem habilidades mágicas de quem ouviu falar. Willy se sente um pouco ofendido com isso e descobre que Iris é uma estudante do 4º ano. Ele começa a pensar se sua falta de talento mágico a incomoda, mas ela lhe diz sem se importar que não pode menosprezar seu salvador. Ela diz que ele pode não ser capaz de usar magia, mas tem seu próprio talento, e ela respeita isso. Willy fica confuso com a atitude descontraída dela em relação a ele, e se pergunta se ela está ali por ordem de Elfaria também. Iris confirma e diz que quer ajudar Monja Vander e fazer sua parte em sustentar o céu. Willy explica que o que Iris disse não é exagero. Ele continua dizendo que as pessoas neste mundo nunca viram um céu de verdade. O céu que vem agora é uma barreira massiva criada pelos Monja Vander com sua poderosa magia. A lenda diz que se a barreira cair, a escuridão engolirá o mundo e uma catástrofe começará. Os estudantes não estão apenas seguindo ordens da torre porque admiram o Monja Vander. Eles acreditam que estão fazendo a sua parte em sustentar o céu. Então, Iris lhe diz que na verdade conheceu Elfaria. Ela explica que isso aconteceu quando estava sozinha na masmorra, cercada por monstros. Willy se pergunta se ela tem o hábito de ser cercada por monstros. Iris diz que naquela época, ela estava em uma situação difícil e tinha aceitado seu destino sombrio, mas então Elfaria congela todos os monstros em um instante, ajuda-a a se levantar e diz pra ela tomar cuidado da próxima vez. Iris fica toda animada ao lembrar disso, e menciona com olhos brilhantes que elas tiveram uma longa conversa depois disso. Nesse momento, Kiki percebe algo, e Willy vai conferir enquanto Iris continua falando. Ela menciona que quer ajudar Elfaria, mas não encontrou um único caminhante gelado. Ela pensa que talvez os outros estudantes já os tenham derrotado. Sua habilidade de busca não está achando nada. Então ela pergunta a Willy o que ele está fazendo. Willy diz a Iris que os caminhantes gelados deixam fragmentos de gelo em seus rastros, mas geralmente esses fragmentos têm tipo 0,5 a 1 milímetro de tamanho. Mas meu amigo percebe um fragmento que é 2 vezes maior. Ele imagina que tem um gigantesco caminhante gelado à frente, e talvez em um local que a habilidade de busca dela não consegue alcançar. Iris está se perguntando como diabos Willy sabe tudo isso quando ele nem consegue usar magia. E Willy diz a ela que magia é legal e tal, mas não é tudo, especialmente em uma masmorra. Ele diz que pode compensar a falta de magia com sua experiência e sabedoria. Então ele prepara seu item mágico. Mas de repente, Willy percebe que o Frostwalker está no maldito teto, e meu cara salva Iris quando ele tenta atacá-los. Acontece que este não é apenas qualquer Frostwalker, é um Frost Rex. E Iris nos explica dizendo que essas feras são como versões avançadas dos andarilhos de gelo. O monstro começa a girar em direção a eles, e Iris deixa escapar que este garoto vale 6 créditos. E é o chefe do andar em questão, então esse monstro começa a lançar raios neles. Mas o Willy está desviando como um chefe, com a Iris bem ao seu lado. Então ele coloca a Iris no chão e tenta enfrentar o Frost Rex, mas Iris o impede, e diz que ataques físicos não funcionam nesse monstro. Ela revela que esse monstro também é conhecido como matador de anões, e pode congelar você com apenas um toque. Mas o Willy, todo confiante e tal, diz pra ela não se preocupar porque ele já derrotou essa coisa várias vezes antes. O monstro tenta outro ataque de raio, mas o Willy também desvia daquela coisa, e ele escorrega por baixo do monstro. Essa fera não consegue encontrá-lo, então começa a atacar por toda parte. Iris e Kiki estão desviando de seus golpes descontrolados. Enquanto isso, o item mágico de Willy está grudado no monstro e ele usa o fio amarrado a ele para amarrar a coisa. E ele explica que Frost Rex é fraco contra fogo e explosões. O monstro tenta congelá-lo, mas Willy acende o fio, que detona a bomba amarrada na ponta. E bum, o monstro é despedaçado. E Willy pensa que os itens mágicos da Rose são de verdade. Então o clima da Iris muda completamente. Ela fica toda séria e percebe que há uma grande diferença entre os rumores e o que realmente está acontecendo com esse talento de neve. Ela está se perguntando como diabos deve relatar tudo isso, e Willy sugere que eles apenas caiam fora, porque conseguiram o que vieram buscar. Então Iris volta a ser sua versão alegre e concorda com ele. A cena então corta pra Iris entrando em uma sala dentro da torre, chamada Mercedes Collins, e ela está mudando seu visual enquanto anda. Descobrimos que ela estava disfarçada na academia para observar magos talentosos. Ela entra em uma sala onde 4 dos 5 Magia Vander estão reunidos. Ela se pergunta se está interrompendo algo, mas esse cara chamado Carriot diz que está tudo bem, porque se a barreira fosse rompida, o mundo inteiro já teria acabado. Zio acha que as hostes celestiais estão espiando eles do outro lado, mas não tem números ou força para enfrentá-los. Eleanor diz que precisam de magos de elite para o dia fatídico, senão toda aquela sabedoria se tornará realidade. Eles perguntam à observadora se encontrou alguém que vale a pena recrutar.
Iris lhes diz que em sua busca encontrou um cara sem talento que realmente vale a pena trazer. Ela explica que seu nome é Willy. Ela sugere que o tragam para a torre, mas Carrot e Eleanor não estão muito entusiasmados em convidar um sem talento para cá. Mas Zio acha isso intrigante e Eleanor diz que não quer mais fracos por perto. Zio diz a ela e a Carrot que estão sendo muito rígidos e ele diz que até convidou anões para a torre se forem lutadores durões. Eleanor fica irritada porque elfos e anões não se misturam bem, e ela se pergunta como um cara como Zio conseguiu se tornar um magia Vander. Carrot interrompe a discussão deles e diz que não há necessidade de apressar as coisas. O grande festival de magia está quase aí, e eles podem tomar uma decisão então. Zio concorda, dizendo que pessoas talentosas devem ser capazes de chegar ao topo da torre por conta própria. Se não podem, significa que não tem talento desde o início. Ele sai porque a reunião terminou e os outros fazem o mesmo. Eufaria é a última a sair e Iris diz a ela que o garoto que ela mencionou é incrível. Eufaria segura o núcleo mágico coletado por Willy e diz que estará esperando por ele. Como parte do próximo teste em que os alunos vão participar, estão todos prontos para lutar contra golems. Se derrubar um, você passa. E vemos Cian e Kale irem primeiro, e ambos destroem seus golems como se fosse nada. Enquanto isso, Willy está lutando contra seu golem. Willy tenta correr para trás do golem para dar um soco forte, mas quando os alunos veem que ele está prestes a atacar com os punhos, começam a zombar dele por não usar magia. Isso desequilibra o suficiente para o golem acertá-lo com uma pancada de costas e lançá-lo para o outro lado da sala. Os estudantes começam a sair, satisfeitos com o fracasso de Willy contra esse golem. Mas no outro lado da sala, alguns estudantes não têm problemas com os golems. São Lehana e Wignall, e ambos passam sem dúvida. Então, outro estudante se aproxima e começa a lançar magia de gelo. Com um aceno de sua varinha, ele envia fragmentos de gelo para todos os golems, envolvendo-os em blocos sólidos de gelo. Este é o Julius, um dos 3 melhores alunos da academia, junto com os outros 2. Lehana elogia Wignall e Julius por acompanharem seu ritmo e não relaxarem. Julius diz que quer declarar uma guerra amigável contra eles, e que usará sua técnica suprema recentemente dominada para derrotá-los quando chegar a hora. Como um sinal de sua sinceridade, ele oferece uma rosa de gelo a eles, mas nem Wignall nem Lehana parecem divertir-se. Wignall, no entanto, parece meio empolgado com um confronto com Julius. Esses 3 são basicamente celebridades na escola, cada um ganhando mais de 10 mil dos 12 mil créditos totais. Alguns acham que os créditos refletem o nível de poder de um mago, mas Willy, ele não chega nem perto disso. Atualmente, ele não tem créditos suficientes para se formar em primeiro lugar, e este é seu último ano nessa escola. Enquanto Willy está sentado lá, se perguntando o que vai fazer, Julius e sua turma chegam e começam a zombar de sua falta de habilidade mágica. Willy apenas se afasta para evitar problemas. Ao irem embora, ele os ouve falando sobre o grande festival mágico, e ele não tinha percebido que já era essa época do ano. Mais tarde naquele dia, durante o almoço, Kyle se aproxima de Willy e diz que sua única chance de se tornar um Magia Vander é ser notado no festival de magia. Só tentar se formar baseado em sua praxis e escrita não vai funcionar. E houve casos de estudantes que foram selecionados sem sequer terem os 7 mil créditos necessários para se formar. O Festival de Magia é um evento enorme que acontece a cada 2 anos. Está repleto de todos os tipos de eventos e atrai magos de alto nível da torre à procura de novos talentos. É onde todas as diferentes facções de magia competem pela chance de recrutar os melhores estudantes. Não é exagero dizer que entrar no Instituto Superior pode depender muito de como você se sai no festival. Existem 5 facções: a facção do Trovão, a facção dos Elfos, a facção do Fogo, a facção do Gelo e a misteriosa Noa. Todas essas facções, exceto a misteriosa Noa, são lideradas por seus respectivos Magia Vanders. Então, se eles te recrutarem, é uma promoção garantida. Willy acha que não tem chance de ser escolhido, já que ele já está reprovando. Para ser notado, ele precisa de algum tipo de mágica incrível que surpreenda os grandes magos. E embora ele esteja certo sobre isso, ainda há outras maneiras de ser descoberto. Kyle ouviu rumores de que observadores podem aparecer procurando por talentos, mas Willy acha que os observadores são apenas um conto de fadas. Ele pensa que alguém sem talento como ele não tem lugar no festival, então está planejando ficar nos bastidores e ajudar com os preparativos. Kyle acredita que Willy poderia mudar completamente como as pessoas o veem se ele participasse do festival este ano e mostrasse o que tem. Mas Willy ainda não está interessado na ideia. Ele acha que isso se tornaria apenas um desafio físico se ele estivesse lá. Ele tentou participar do festival no seu 2º ano e foi vaiado fora do palco por usar ataques físicos. Ele ainda está se recuperando dessa vergonha, então não está disposto a fazer isso de novo. Estudantes de toda a escola estão se esforçando muito para o festival. E Kyle lembra Willy que, além dos magos superiores, haverá muitos olheiros da capital também. Mesmo que Willy não consiga se tornar um Magia Vander, ele ainda pode ser recrutado para outro trabalho. O Festival de Magia é um lugar ideal para mostrar suas habilidades, então Kyle está realmente incentivando Willy a se destacar e provar seu valor. Mas Willy ainda está em dúvida sobre participar se não puder usar magia. Nesse momento, Kyle vê algo suspeito e vai até um dos armários, dizendo a Willy que há algo estranho sobre ele. Está bem escondido, mas ela consegue sentir uma barreira ali. Willy pergunta se ela tem certeza de que não é apenas um feitiço de tranca para o armário, mas Kyle consegue dizer que a barreira é feita para bloquear o som e obstruir a visão. Ela poderia quebrá-la com sua magia, mas isso pode ser problemático, então ela pede para Kiki cuidar disso. Quando o Kiki quebra a barreira, eles encontram uma escadaria secreta atrás dos armários que leva a um casino subterrâneo. Vários estudantes estão lá embaixo, apostando em quem vai vencer no Festival de Magia. Kyle acha estranho que os estudantes tenham transformado o vestiário em uma casa de apostas ilegal. Mas então Willy percebe Tian em pé do outro lado. Ele fica surpreso de vê-lo lá, já que Kian não parece o tipo que gosta de apostar. Tian fica na defensiva e começa a gritar com Willy para ele cuidar da própria vida. Mas Kyle intervém e avisa Tian que se ele começar uma briga com Willy sem motivo, ela vai garantir que ele se arrependa. Tian recua, então Willy pergunta novamente o que ele está fazendo ali, já que ele não faz parte do grupo de apostas. Tian não sente necessidade de responder as perguntas de Willy, mas definitivamente não está ali para ver se as pessoas estão apostando nele. E ele definitivamente não está chateado por ninguém achar que ele tem chance de ganhar, mesmo sendo o 4º melhor aluno da escola. Claro, os 3 primeiros alunos podem ter ligeiramente mais créditos do que ele, mas a pontuação de crédito de Tian está nos altos 9 mil. A única razão para ele estar em uma posição inferior é porque ele reprovou em um teste de escrita uma vez. Desde então, ele tem trabalhado muito mais para recuperar os créditos perdidos e alcançar os outros. Mas suas habilidades mágicas ainda estão no mesmo nível de Lehana e dos outros, então ele tem tanta chance de ganhar no festival quanto qualquer um deles, embora ele não entenda porque está tentando se justificar para Willy. Depois disso, o resto do dia continua como de costume. Assim que as aulas terminam, Willy se levanta para sair, mas antes que ele vá, Kyle o alcança e pergunta se ele está livre depois da escola, porque ela adoraria passar um tempo com ele, mesmo que seja apenas entrando na masmorra juntos. Mas, infelizmente, Willy tem que trabalhar essa noite, então ele não pode sair com ela hoje.
Willy está trabalhando no restaurante da Diana nos arredores da cidade, se esforçando como garçom. Ele tem uma bandeja cheia de comida e bebidas, que ele leva pra Donan. Donan está se sentindo mal por Willy. O cara está com um horário louco. Willy está entregando jornais ao romper do dia, passa os dias em aulas, e então encerra o dia trabalhando no local da Dina. É uma vida difícil, mas Willy não tem escolha. Ele não conseguiu a bolsa da escola, então ele mesmo tem que arcar com as despesas. Donan menciona que ouviu que o grande festival de magia está chegando e sugere que Willy poderia participar. Willy não quer saber disso, ele não está afim de mais uma rodada de humilhação pública. Então Dina da cozinha grita pra Willy voltar ao trabalho e diz que Host está se esforçando mais do que ele. Host também está trabalhando como garçom esta noite, mas ele só está fazendo isso como um favor pra Willy. Está uma loucura esta noite, já que um dos trabalhadores de Dina desistiu, e todo esse trabalho extra vai sobrar pra Willy, a menos que Dina contrate alguém rápido. Quando o movimento do jantar diminui, Willy e Host estão atolados em pratos. Host pergunta a Willy se ele está realmente bem trabalhando aqui, porque o pagamento dos anões não é exatamente o melhor. Willy poderia facilmente procurar Wagner para ajudá-lo a encontrar um emprego que pague melhor, mas ele não quer incomodar Wagner demais. Além disso, ele realmente gosta de trabalhar aqui. As pessoas são genuínas, cuidadosas e o tratam bem, então Willy as respeita muito. Bem, quando tudo está indo bem, Julius entra no restaurante, claramente só pra ser um idiota. No minuto em que entra, começa a falar mal do restaurante e dos anões que trabalham lá. Julius avista Willy e não consegue deixar de rir, fazendo comentários desagradáveis sobre como um perdedor como Willy só serve para andar com bárbaros como os anões. Isso irrita Donan, mas os outros anões o seguram. Não há como eles enfrentarem um mago. Julius continua, ameaçando Donan para não fazer nenhuma gracinha. Ele então diz a Donan e aos outros anões que eles são apenas imigrantes que acabaram aqui depois que os Celestiais destruíram seu mundo. De acordo com Julius, os humanos foram suficientemente generosos em deixá-los viver aqui sem maiores problemas, então um anão como Donan não tem o direito de tratá-lo mal. Donan consegue se acalmar, porque sabe que não há nada que ele possa fazer no momento. Tudo que Julius cuspiu sobre os anões serem refugiados é verdade. Eles vieram pra cá depois que seu mundo foi destruído. Mas, embora os elfos tenham passado pela mesma coisa, os anões ainda são tratados como lixo pelos humanos daqui. Se Donan perdesse a cabeça e fosse atrás de Julius, significaria grandes problemas pra todos os anões na cidade. É assim que as coisas funcionam neste mundo, mas o Willy não aguenta esse tipo de injustiça. Ele decide que hoje será seu último turno aqui. Agora que ele terminou de trabalhar no lugar da Dina, está livre para fazer o que quiser sem que a Dina tenha problemas. A primeira coisa na lista é ir até a mesa do Julius e mandar ele retirar as besteiras que disse sobre os anões. Os anões deram duro e fizeram o melhor em situações difíceis, então Julius não tem direito de chamá-los de bárbaros. Julius, no entanto, não poderia se importar menos com os anões ou suas dificuldades. Ele apenas chuta seu prato de comida em Willy e sinaliza para seus dois capangas se levantarem e o agredirem. Eles não percebem que jogar um prato conta como agressão, então qualquer coisa que Willy faça a partir de agora é totalmente autodefesa. Willy agarra os dois caras pelas camisas e os apresenta ao chão de maneira espetacular. Julius pega uma parte da ação e acaba com as roupas molhadas, o que é um grande golpe no seu orgulho. Ele não vai deixar Willy sair impune dessa. As coisas começam a esfriar quando Julius puxa sua varinha e parte para o ataque. Willy tem que desviar 2 feitiços de gelo de Julius, mas sem a sua espada e preso em um espaço apertado, Julius eventualmente o encurrala com gelo e o prende na parede. Julius se aproxima, pronto para congelar Willy completamente, enquanto o Host está tenso, quase pronto para intervir e salvá-lo. Mas Julius quer ver Willy implorar por sua vida antes de agir. No entanto, os olhos de Willy não mostram medo, então Julius decide mudar de estratégia. Em vez de congelar Willy aqui, ele vai guardar a humilhação para o festival de magia. Ele quer fazer Willy parecer mal na frente de toda a escola. Willy concorda em enfrentar Julius no festival, e Julius lança o desafio. Se vencer, Willy estará fora da escola para sempre. Mas se Willy ganhar, ele quer um pedido de desculpas de Julius por desrespeitar todos os anões. O dia do grande festival mágico finalmente chega e dá pra sentir a empolgação no ar. Todos estão animados pra ver do que esses alunos são capazes. O olheiro da facção do fogo está nervoso, dizendo à sua equipe pra ficarem alerta pra um novo talento, porque nunca se sabe quem pode ter o que é necessário pra se tornar um Magvander. A primeira grande disputa é nas corridas de dragões, e Cole está absolutamente brilhando, liderando o grupo como se não fosse nada. Mas não é apenas a corrida que está chamando a atenção das pessoas. A multidão está atenta à ação e há vários recrutadores aqui também, tanto da torre quanto de fora, todos ansiosos para pegar os melhores talentos que a escola tem a oferecer. Kali vence em tempo recorde, como esperado, e o próximo é Ataque da Coroa, e parece que Shen está entrando na ação. Ele está se sentindo muito bem, especialmente porque Kali o convidou pessoalmente para entrar em sua equipe. Finalmente, ela percebeu o quão incrível ele é e quer formar uma equipe, nada mais de lidar com aquele fedelho do Willy. Mas assim que Tien entra na sala de treinamento, ele fica surpreso ao encontrar Willy lá também. Kali rapidamente esclarece as coisas, explicando que precisa tanto de Tien quanto de Willy na equipe, porque o score de crédito de Willy é tão pateticamente baixo que eles precisam do score alto de Tien apenas para se qualificar para o Crown Attack. Willy, tentando ser legal, pede desculpas por ter arrastado Tien para sua confusão, mas Tien não está acreditando. Porque ele ajudaria Willy e porque Willy está tentando se meter em um evento de alto nível como o Crown Attack de repente. Enquanto Tien critica Willy, ele percebe que Willy nem está prestando atenção nele. Em vez disso, Willy está com os olhos fixos em Julius, ignorando completamente a bronca de Tien. Kali intervém, explicando que algo aconteceu entre Julius e Willy, o que fez Willy decidir competir no Crown Attack de qualquer maneira. Isso só aumenta a raiva de Tien. Como Willy se atreve a ignorá-lo depois de fazê-lo se sentir um perdedor no calabouço? Quando o próximo evento está prestes a começar, o comentarista Mike se apresenta ao lado de seu co-comentarista Edward. Agora, Mike não está animado, porque Edward é basicamente o professor mais odiado no campus. Rigoroso, assustador e simplesmente intimidador. Honestamente, Mike está quase convencido de que Edward pode eliminá-lo antes do festival acabar, mas enfim, o show deve continuar. Então, Mike anima a multidão para o evento principal do dia, o Crown Attack. Em seguida, um feitiço é lançado sobre o estádio, transformando-o em um mapa de batalha épico. Há uma zona de vulcão, uma zona de pântano, uma zona de terras áridas, uma zona de pastagem e uma zona de floresta. Ao contrário dos outros eventos, o Crown Attack é uma disputa em equipe com grupos de 3, competindo entre si. Todas as equipes começam na borda externa do campo, lutando para chegar ao estádio central. No meio do estádio está uma coroa gigante, e a primeira equipe a agarrá-la vence, mas não pense que é tão fácil assim. Todo o campo está cheio de armadilhas de todos os tipos. As equipes podem tomar o caminho mais curto até o estádio, mas também podem atrapalhar as outras equipes pelo caminho, então esta será a batalha real mais intensa do festival.
Edward intervém, lembrando a todos que o evento foi projetado como um teste prático de como as equipes conseguem lidar juntas em uma incursão em masmorras. Mas sejamos realistas, ninguém está aqui pelo trabalho em equipe. Estão todos aqui para ver os melhores alunos competirem, e se por acaso houvesse uma roleta de apostas ilegal na escola, o que é claro que não existe, o time de Wendell seria a melhor aposta. Enquanto isso, no outro extremo do espectro de apostas, o time com menos apoio é o liderado por Willy. Os alunos começam a rir de Willy por ousar pensar que poderia competir em um evento como o Crown Attack, mas Willy não está perdendo confiança desta vez. Enquanto os participantes se dirigem aos seus locais de início designados, Wagner fica chocado ao ver que Willy está mesmo sério sobre competir. Ele tenta convencer Willy a desistir disso, mas a decisão de Willy já estava tomada desde o começo, então nada que Wagner diga pode detê-lo. Willy pede desculpas por não ouvir Wagner, mas mesmo que isso o torne motivo de riso na escola, esta é uma competição que ele está determinado a vencer, custe o que custar. Willy então se afasta e Wagner aceita que não há como fazer Willy desistir disso. Ele lembra a Willy que foi avisado sobre os riscos envolvidos, então se algo der errado, Willy não tem ninguém para culpar além de si mesmo. Com todos os alunos em posição, o evento de ataque à coroa começa oficialmente. Os alunos avançam rapidamente e a equipe de Julius é a primeira a encontrar algumas das armadilhas colocadas no campo de batalha. Quando se aproximam, os sinais ativam e formam um exército de golems no caminho de Julius. Com tantos golems em um só lugar, seria facilmente um obstáculo intransponível para muitos estudantes. No entanto, Willy avança a toda velocidade, sem mostrar sinais de desaceleração. Os estudantes zombam dele por tentar romper o enxame de golems quando ele não pode usar magia e não conseguiu derrotar um único golem durante o treinamento. Mas Willy continua correndo em direção aos golems, e antes de atacar, ele sinaliza para Callie, que lança um feitiço para criar uma manopla mágica para ele. Com isso, Willy destrói todos os golems em seu caminho. As mandíbulas de todos os espectadores caem ao testemunharem as capacidades de Willy, mas Wagner já esperava que algo assim acontecesse. Simulação. Enquanto Willy atacar usando uma manopla mágica, ele pode causar danos significativos, mesmo sem a espada. E já que o Callie fez a manopla, tecnicamente também não é contra as regras. Contra todas as previsões e todas as odds de apostas ilegais, Willy é o primeiro a passar com sucesso pela horda de golems, e agora está indo direto para a coroa. Desde que Willy o salvou, Shin tem sido assombrado por esse momento, revivendo-o continuamente em sua mente. Para ele, foi uma das suas piores falhas, e sinceramente, ele preferia ter morrido a enfrentar esse tipo de humilhação. É por isso que ele tem se esforçado ao máximo para ficar mais forte, forçando seu corpo ao limite com cada gota de força que consegue reunir. Mas, apesar de todo esse esforço, Willy ainda o supera, mesmo sem magia. Agora, no ataque à coroa, Willy e sua equipe tomaram uma enorme vantagem com o objetivo de chegar ao estádio e roubar a coroa. Se os outros competidores não se apressarem, eles vão ficar comendo poeira. Willy chega à zona das terras áridas e assim que chega, mais armadilhas de fila são ativadas, disparando balas de pedra contra ele e sua equipe. Enquanto as balas caem, Willy nem pisca. Ele bate sua manopla no chão, criando uma parede de pedra que bloqueia as balas. Em seguida, sem perder o ritmo, ele avança e chama novamente a ajuda de Callie. Ela lança um feitiço, convocando uma dúzia de espadas para Willy, que as usa como um profissional, lançando-as como projéteis para obliterar as filas no seu caminho. Mike está animado ao anunciar que a equipe do Willy passou pelo Badlands sem suar. O trabalho em equipe deles está perfeito. Embora sejamos honestos, Shin não tem exatamente feito a sua parte. Os críticos na plateia, aqueles que apostaram contra Willy, tentam minimizar as habilidades dele, dizendo que a mágica de Callie é quem está fazendo todo o trabalho. Claro, a mágica dela tem um papel, mas não vamos esquecer, é a técnica de Willy que torna essas armas letais. Até os batedores estão começando a perceber a habilidade insana de Willy para detectar e neutralizar armadilhas. E por mais que Edward talvez não queira admitir, até ele tem que respeitar o esforço de Willy. Todas aquelas horas que Willy passou nas masmorras afiaram seus movimentos a ponto de quase perfeição, e seus reflexos estão tão aguçados que ele consegue explorar as menores aberturas. Enquanto isso, uma das outras equipes, tão envolvida em seu ódio por Willy, acaba caindo diretamente em uma armadilha de flores e é devorada viva. As outras equipes estão lutando com as mesmas armadilhas ao longo do caminho, mas apesar de todos os obstáculos brutais, Willy e sua equipe ainda estão na liderança. Os eventos do torneio estão causando um grande alvoroço no estádio, tanto que até Julius, que nem está por perto, consegue ouvir a agitação. Curioso, ele pergunta aos seus companheiros de equipe uma atualização sobre o progresso do evento. Eles rapidamente lançam um feitiço de detecção para verificar a competição. Acontece que Willy está muito à frente com uma vantagem enorme. A equipe de Julius sabe que precisa agir rápido, ou Julius pode realmente perder. Mas Julius não parece muito abalado. Ele já tem um plano em mente para lidar com Willy pessoalmente. Enquanto isso, Willy e seu grupo acabaram de chegar à área final antes da arena, Floresta Encantada. Willy está liderando a investida, e ativa um monte de círculos mágicos de uma vez só, e rapidamente percebe que caiu em uma armadilha de círculo em cadeia. Mas Willy não está preocupado, ele já tem o contragolpe perfeito na manga. Se todos esses feitiços vão disparar juntos, ele fará com que se anulem entre si. Ele começa a esculpir em volta de cada círculo mágico, adicionando um toque a eles, e com certeza, ele faz com que os feitiços disparem uns nos outros e explodam. Mike anuncia animadamente que Willy passou pelas armadilhas da floresta como se não fosse nada. Ele não resiste em provocar Edward, perguntando se ele tem algo a dizer, já que Edward foi o gênio por trás desse campo minado de magia negra. Mas Edward apenas estala a língua, claramente irritado que Willy conseguiu escapar da sua armadilha tão facilmente. Apesar de todo o impulso que Willy acumulou com sua enorme vantagem, quanto mais ele se aproxima do estádio, mais provável é que ele encontre outra equipe querendo derrubá-lo. Ele já eliminou algumas equipes, mas há uma equipe na qual ele está de olho. Willy planeja avançar rapidamente e preparar uma emboscada para Julius. Mas enquanto ele está a caminho para garantir a vantagem do terreno elevado, a situação se inverte, pois do nada, Julius o acerta com um cara escultural. Willy está bem, o tiro não o atingiu diretamente, mas ele está perplexo. Como diabos Julius chegou aqui tão rápido depois da grande vantagem que eles tinham? E o fato de Julius estar sozinho só piora as coisas. Willy agora está em alerta máximo, sabendo que os colegas de equipe de Julius podem estar à espreita, prontos para armar sua própria armadilha. Julius começa a lançar uma enxurrada de estalactites de gelo em Willy, deixando Willy sem escolha a não ser fugir por enquanto. Ele sabe que precisa ficar sério e derrubar Julius, mas então Shin decide que é hora de aumentar o calor, literalmente. Ele começa a lançar uma poderosa magia de inferno, mas Callie percebe que Shin está com os olhos um pouco demais em Willy, e o avisa que Shin pode estar mirando nele. Quando Shin libera o feitiço, Callie rapidamente ergue uma parede de pedra na frente de Willy para impedir que ele seja carbonizado. A explosão envia uma onda de choque massiva pelo campo de batalha, deixando Willy momentaneamente atordoado. Quando ele volta à realidade, percebe que a floresta ao redor
Um deles foi completamente queimado. Shen se aproxima dele dizendo casualmente que Julius estava no caminho. Ele poderia ter eliminado Julius também, mas Collei tem certeza de que Ken lançou aquele feitiço com um alvo em mente, matando Willy. Collei quer saber o que Ken acha que está fazendo, mas Ken se sente totalmente justificado. Ele aceitou o pedido de Collei e se juntou ao time deles só para que Willy pudesse entrar no evento. Agora ele quer que esse favor seja retribuído com um confronto individual. Willy está perplexo, perguntando por que Ken de repente quer lutar e por que justamente agora. Mas Ken não está com disposição para explicar, ele apenas dispara um tiro de aviso em Willy. Collei tenta intervir e parar a loucura, mas antes que ela possa, Julius está de alguma forma ainda vivo após aquela explosão de fogo e a bloqueia com uma parede de gelo. Com Collei em apuros, Willy quer correr para ajudá-la, mas Ken não o deixa ir a lugar nenhum até conseguir a luta que tanto deseja. Ele lança algumas bolas de fogo em Willy, derrubando sua espada de sua mão. Willy tenta fazer Ken escutar a razão, sugerindo que resolvam isso em outro momento, mas Ken não quer saber. Ele exige que Willy pegue sua espada para um duelo, e sem outra escolha, Willy concorda em enfrentá-lo. Muitos anos atrás, quando Willy e Shen começaram a vida de estudantes na academia, Willy era o garoto mais lamentável e patético que você podia encontrar. Ele era um imã para valentões que colavam bilhetes nas suas costas, rotulando-o como inútil. Shen não suportava ver aquilo e decidiu intervir, embora de sua própria maneira distorcida. Ele queimou o bilhete e então disse a Willy que lhe permitiria graciosamente tornar-se seu subordinado para que ele não se sentisse sozinho e inútil o tempo todo. Mas Willy, com um olhar vazio, simplesmente o ignorou e foi embora, o que deixou Shen extremamente irritado. Mesmo assim, Shen o seguiu, sacudindo e exigindo uma resposta. Willy, com os olhos vazios e sem qualquer brilho, disse-lhe para soltar, e Shen obedeceu a contragosto. Enquanto Willy se afastava após ferir o ego de Shen, os sentimentos de Shen se transformaram em ódio. Agora ele libera sua raiva, atacando Willy com feitiços de fogo que queimam a floresta. Willy corre, desviando e se escondendo atrás das árvores. Mas os ataques implacáveis de Shen o localizam, forçando-o a sair a céu aberto. Shen ataca com um chicote de fogo, e enquanto Willy tenta se defender, outro chicote estala por trás, agarrando sua perna. Assim que ele corta o chicote para se libertar, Shen lança outro feitiço poderoso contra ele. Willy consegue bloqueá-lo, mas sua espada começa a brilhar em vermelho devido ao calor. Shen o amaldiçoa zombando. Você vai apenas pular por aí e sobreviver ou pretende revidar? Willy, ainda não querendo lutar contra seu companheiro de equipe, insiste. Estamos na mesma equipe, não tenho tempo para lutar com você agora. Estou focado na competição. Shen explode e diz a Willy que vai reduzi-lo a cinzas e continua seu ataque. Enquanto Willy desvia de tudo que é lançado contra ele, não pode deixar de se perguntar se realmente não tem outra escolha senão lutar contra seu próprio colega de equipe. Todos no estádio estão completamente surpresos com o que estão vendo. Até Edward, com um sorriso presunçoso, aponta que, independentemente do motivo, brigar entre colegas de equipe é o pior movimento nessa competição. Ele menciona que, por causa dessa bagunça, os olheiros da torre sem dúvida marcarão tanto Willy. Os olheiros tinham visto algum potencial em Shen até agora, mas depois de testemunharem esse fiasco, decidiram que ele não é apto para recrutamento. Enquanto isso, o colega de quarto de Willy, Rusty, está se matando de preocupação quando de repente Iris aparece e pergunta se pode sentar ao lado dele. Eles já se cruzaram antes, e Rusty mal pode acreditar quando Iris começa a torcer por Willy. Ela admite que não estava interessada nele a princípio, apesar de uma fonte confiável tê-lo elogiado. Mas depois de observá-lo em ação, ela se tornou sua maior fã. Do outro lado do campo de batalha, Collei está desesperadamente tentando fugir de Julius enquanto procura uma maneira de alcançar Willy e Shen. Julius zomba dela, perguntando se a chamada Princesa da Terra realmente não vai reagir. Collei detesta esse apelido com paixão e grita para ele parar de chamá-la assim. Ele responde lançando um ataque de gelo, que ela bloqueia com uma parede de pedra. Mas então ela percebeu um círculo mágico se formando sob seus pés e percebeu que tinha caído em uma armadilha. Então, uma explosão massiva de magia negra a atinge de perto, deixando o público em choque. Mas o que realmente deixa todos perplexos é que Julius aparece em todas as telas, enfrentando todas as equipes ao mesmo tempo, e ninguém consegue entender como ele está aparentemente em todos os lugares ao mesmo tempo. Julius até vai até a equipe de Wignell, lembrando Wignell de que ele jurou esmagar todos com sua arma secreta. Wignell responde com um feitiço que Julius conhece muito bem, uma flor de gelo que ele uma vez lhe deu. Enquanto a flor distrai Julius, um círculo mágico se forma sob ele, e de repente ele é engolido por um tornado. Mas então é revelado que esse Julius era nada mais que um clone, criado de gelo e pedras mágicas, que é destruído pelo ataque de Wignok. Todos estão maravilhados com a performance de Wignok, mas Filnazi, uma das líderes da facção dos elfos, não está impressionada. Para ela, Wignok é apenas mediano, mal cumprindo seus padrões. Ela se volta para sua parceira Lefia e pede para voltar à base delas, reclamando que, como introvertida, a atmosfera animada do festival é como um veneno lento e doloroso. Lefia, no entanto, recusa, lembrando-a de que devem assistir a todo o festival e relatar de volta ao seu mestre, o mago elfo Magdvander. Enquanto isso, o público está agitado, sem saber quem vencerá agora. Eles pensavam que o time de Willy venceria, mas o selvagem de Shen jogou tudo no caos. Os colegas de classe de Willy estão perplexos com as ações de Shen, e até o próprio Willy não consegue entender por que o Ruivo está tão obcecado por ele. Ele se lembra dos dias em que todos o intimidavam, atrapalhando seu trabalho apenas para dar risada. Foi uma época difícil, porque ninguém sabia melhor do que ele que era um fracasso, mas não conseguia entender por que eles faziam questão de atormentá-lo. Entorpecido pelo assédio constante, tudo o que ele queria era ser deixado em paz. Então, quando Shen se aproximou dele naquele dia, tudo o que ele conseguiu dizer foi: deixe-me ir. Ele não entendia as intenções de Shen, nem se importava. Seu foco era apenas chegar, eu faria. Naquele dia, quando Willy o ignorou, Shen explodiu em frustração com uma bola de fogo. Agora aqui estava ele novamente, atacando Willy da mesma forma. Willy desvia de seus ataques, optando por correr. Shen, sem recuar, entoa um feitiço de magia de alto nível e conjura um falcão de chamas, seu guardião. Willy está chocado não apenas com a visão disso, mas ainda mais quando Shen comanda o falcão a atacar. Os guardiões são geralmente defensivos, destinados a ganhar tempo e não a atacar. Reagindo rapidamente, Willy usa sua espada como uma plataforma para saltar no ar, cortando uma das asas do falcão no processo. Ele agarra a espada e corre em direção a Shen, pensando que esta é a sua chance de acabar com a luta. Mas o falcão flamejante rapidamente regenera sua asa e retoma a perseguição. Willy percebe que precisa destruir o núcleo do falcão para pará-lo, mas isso é mais fácil de falar do que fazer com o guardião atirando fogo nele.
Ele desvia das chamas apenas para Shen atacar de outra direção. Willy bloqueia com sua manopla mágica, mas é empurrado para trás, claramente exausto. Mas Shen também não parece muito melhor. Todos, incluindo Edward, estão impressionados com a performance inesperada de Shen, porque comandar um guardião com tanta habilidade mostra que ele está muito além de um estudante comum. Até os batedores da Fação do Fogo estão intrigados, apesar da traição de Shen ao seu time. De acordo com seus dados, Shen não deveria estar no mesmo nível que os 3 melhores alunos deste grupo, mas a exibição de hoje está fazendo todos reconsiderarem essa avaliação. O líder dos batedores está convencido de que algo deve ter impulsionado Shen a superar seus limites, e decide relatar isso a Flame e Magvander imediatamente. No campo de batalha, Willy está de joelhos, percebendo o quanto Shen se tornou mais forte. Shen o provoca, perguntando se é realmente só isso que ele tem, lembrando-lhe que era muito mais forte quando lutou contra o monstro gigante. Willy, desesperado por entender, pergunta por que Shen está fazendo tudo isso. Eles não têm razão para lutar um contra o outro. Shen explode e exige saber como Willy pode dizer isso depois de tudo o que aconteceu entre eles. Ele acusa Willy de não ter raiva, nem ódio, mesmo após todo o bullying que ele sofreu ao longo dos anos. Willy admite que está com raiva e que odeia Shen, mas insiste que neste momento a prioridade deles deveria ser derrotar Julius. A menção de Julius enfurece Shen, xingando Willy por sempre se concentrar em tudo e todos, exceto nele. Ele diz a Willy para parar de ignorá-lo, e nesse momento Willy finalmente entende. Ele percebe que Shen, em sua maneira distorcida, o reconheceu e agora deseja desesperadamente ser reconhecido em troca. Willy coloca seus óculos de ação e assume uma posição, determinado a honrar os sentimentos de Shen, dando tudo de si. Shen, vendo Willy finalmente levando-o a sério, fica entusiasmado, então ele começa a entoar seu feitiço mais poderoso, com o falcão flamejante protegendo-o. Willy sabe que não pode atravessar seu ataque com golpes fracos, então decide observar Shen, cronometrando cuidadosamente seu feitiço e se preparando para o momento perfeito de lançar seu contra-ataque. Mas de repente, Shen libera seu guardião para atacar enquanto lança uma barragem de bolas de fogo que iluminam o campo de batalha. Os olhos de Willy se arregalam diante da escala do ataque, mas ele rapidamente foca no caminho das bolas de fogo. Com um surto de velocidade, ele se desvia do ataque como se fosse brincadeira de criança, emergindo das chamas para desferir um golpe preciso no núcleo do falcão de chamas antes de ir em direção a Shen. Shen então ataca com outro ataque a queima-roupa, mas justo quando seus ataques estão prestes a colidir, uma parede de pedra surge entre eles, interrompendo a luta. Willy bate diretamente na parede e Shen, pego de surpresa, cai para trás enquanto Kali entra em cena e exige que parem de lutar. Com suas roupas em farrapos de sua batalha com Julius, ela anuncia orgulhosamente que acabou com Julius, mas que ele sumiu. Shen, pego de surpresa, balbucia algo sobre decência, corando enquanto repreende Kali por sua aparência desleixada. Ela não aceita isso, chamando-o de porco misógino por julgá-la pelas roupas e lembrando-o de que toda a confusão é culpa dele por ter começado a briga. Depois ela diz a Willy para se mexer porque tem contas a acertar com Julius e que vai cuidar das coisas ali. Shen, ainda agitado, declara que não vai deixá-la interferir em sua luta, mas Kali responde chamando-o de egoísta e estúpido. Então, de repente, Willy coloca seu manto sobre os ombros dela, agradecendo-a com uma sinceridade que a deixa furiosamente corada. Willy então pega sua espada e sai, dizendo a Shen que eles resolverão isso em outra ocasião. Enquanto isso, Julius e sua equipe são os primeiros a entrar no estádio. O apresentador já os declara campeões invencíveis quando, de repente, Willy entra no estádio a uma velocidade estonteante, aterrissando com um estrondo bem atrás de Julius e sua equipe, deixando toda a multidão de olhos arregalados de incredulidade. Willy encara Julius e o desafia para uma luta, e Julius, que está ansioso para o confronto, sorri enquanto se prepara para a batalha que tanto esperava. A cena então muda para Elfaria relaxando em seu quarto no topo da torre quando uma mulher chamada Sarisa irrompe para falar com ela. Sarisa rapidamente percebe que Elfaria está na verdade cochilando e não hesita em acordá-la com um tapa na cabeça, dizendo para ela agir com a dignidade condizente com seu status e apontando que Elfaria está sempre cochilando ou sonhando acordada na base da torre. Então, com uma irritação sonolenta, Elfaria pergunta a Sarisa o que ela quer. Sarisa entrega-lhes uma pilha de papéis, insistindo para que ela os revise. Estes são os candidatos recomendados pelos exploradores, e Sarisa menciona com satisfação que eles têm um bom grupo este ano. Ela destaca Julius em particular, observando que ele é uma excelente escolha para a facção do gelo e está atualmente se destacando nos jogos. Sarisa sugere que ele pode até ser digno de se tornar o sucessor de Elfaria. Elfaria considera que Sarisa pode estar certa se as informações sobre Julius forem realmente precisas. A cena então muda para Willy se preparando para enfrentar Julius nos jogos. Mike, o sempre entusiasmado locutor que Willy está enfrentando todos os 3 membros do Esquadrão 9, e Julius, com um sorriso presunçoso, expressa seu alívio por Willy ter chegado a tempo. Ele admite que estava preocupado em ganhar por padrão, depois acrescenta com um sorriso que não teria sido tão satisfatório se ele não pudesse esmagá-lo com alguma humilhação pública. Willy, sem recuar, diz a Julius que não pretende perder até fazê-lo pedir desculpas a Donan e aos outros. Mas Julius, com desdém, dispensa Willy como sendo só conversa e nenhuma ação, dizendo que ele não passa de um rato. Então, com um floreio, Julius começa a exibir sua magia de gelo, criando uma névoa espessa que rapidamente envolve a arena. Willy, em máxima alerta, tenta perceber a presença mágica dos outros através da cortina de fumaça. Ele se pergunta se estão planejando lançar feitiços nele, e rapidamente percebe que estão se movendo ao seu redor, provavelmente tentando cercá-lo. Então, de repente, um feitiço de gelo atinge Willy por trás, mas Willy o desvia por pouco. Sabendo que não pode ficar em um lugar só, ele começa a se mover, conseguindo escapar de mais 2 ataques de gelo semelhantes. Acreditando que agora localizou suas posições, Willy tenta atacar Julius, mas assim que ele faz seu movimento, é surpreendido por mais um ataque de gelo vindo de uma direção inesperada. Willy é pego de surpresa pela reviravolta repentina dos eventos, e Julius, com um sorriso presunçoso, revela que nem ele nem sua equipe se moveram 1 centímetro. A realização atinge Willy como uma tonelada de tijolos. O que ele estava rastreando eram meros clones, e toda a arena fica em choque ao ver 5 versões de Julius diante deles. Willy brevemente se pergunta se é algum tipo de ilusão, mas rapidamente percebe que não é. Julius então explica com uma risada maligna que seus clones não são apenas para exibição, eles podem explodir. E então, bum, o clone mais próximo de Willy explode. E enquanto Willy consegue se proteger do pior da explosão, ele se vê preso em um bloco de gelo. Até Edward fica impressionado ao ver 4 Julius idênticos, e fica surpreso ao perceber o feitiço que está sendo usado.
Wagner então identifica o feitiço como uma das criações secretas de Elfaria, parte de uma magia lendária de Cério conhecida como Ice Glass Frost. Wagner continua explicando que o gênio de Elfaria reside nos 12 feitiços originais que ela criou, cada um uma obra-prima por direito próprio, e Julius está usando um desses feitiços chamado Ars Vice. Willy reconhece o feitiço imediatamente. É um que cria esculturas vivas, réplicas perfeitas do feiticeiro. Willy está incrédulo e exige saber como Julius poderia usar a mesma magia que Elfaria. Julius apenas ri, com arrogância em cada palavra, ao afirmar que é tudo graças ao seu imenso talento. Ele se gaba de ter dominado o feitiço por conta própria, e embora possa ser apenas o primeiro da série, se vangloria de já ter alcançado o nível de uma magia Vander. Com um sorriso de desdém, ele descarta Elfaria como nada especial, chegando ao ponto de declarar que um dia ele irá tirar tudo que ela tem. A raiva de Willy cresce com esse insulto, e ele quebra o gelo que o aprisiona e investe diretamente contra Julius. Então Julius e seus clones respondem com uma barragem de pedregulhos de gelo, mas Willy os corta com facilidade. Enquanto Julius continua lançando feitiços, ele se gaba de que pode mover seus clones à vontade, e até mesmo fazer com que lancem feitiços de forma independente. Os colegas de equipe de Julius então comentam com confiança que Willy está fadado a perder se ele continuar parado, e com isso, Julius interrompe seus ataques diretos e usa seus clones como âncoras para prender Willy dentro de uma barreira mágica. Willy tenta escapar da barreira, cortando-a desesperadamente, mas a barreira permanece firme, deixando-o preso. Julius então, com um ar presunçoso, explica que é fácil caçar um animal selvagem quando ele está em fúria, e então atira um enorme bloco de gelo em Willy, declarando que isso encerrará a luta. A multidão na arena está atônita pela demonstração de poder, e Mike anuncia que Julius venceu a batalha sem nem se mover do lugar. Até Edward está impressionado e comenta que esse nível de controle é o ideal para todos os magos. Então ele finalmente entende porque Julius tem mais de 10 mil créditos. Julius então pega sua varinha e a usa como um microfone quando diz aos olheiros que dominou o feitiço de Elfaria sozinho. Em seguida, declara ousadamente que será o sucessor de Elfaria, deixando os estudantes maravilhados. Eles murmuram que ninguém pode derrotá-lo se ele puder manejar a magia de Magia Vander. Mas Iris vê através do ato e aponta que Julius habilmente explorou a força monstruosa e a agilidade de Willy para parecer bem. Ela reconhece a astúcia dele, mas Rose diz que ele parecerá ridículo se perder agora. E então, contra todas as probabilidades, Willy quebra a rocha de gelo, e Julius fica sem palavras. Willy casualmente agradece a Julius pelo feitiço de gelo, dizendo que ajudou a esfriar sua cabeça. Ele até admite que tende a se exaltar quando se trata de Elfaria, mas Julius fica irritado ao ouvi-lo tagarelar e declara que vai acabar de vez com Willy desta vez. Então Julius e seus clones lançam outro ataque, mas Willy desvia habilmente de seus feitiços e derrota os companheiros de equipe de Julius em um movimento ágil. Edward, reconhecendo a tática, percebe que esta é a mesma técnica que Willy usou contra ele. A multidão explode em excitação, pressentindo uma grande reviravolta. À medida que os clones de gelo de Julius começam a desmoronar, a confusão se espalha pela plateia. Willy explica calmamente que Julius estava contando com seus amigos para ajudar a controlar os clones, e essa é a única razão pela qual ele conseguiu usar o feitiço de Elfaria, mesmo que por um curto período, e ele acrescenta que Julius está longe do nível de Elfaria. Enquanto isso, de volta à torre, Elfaria assistindo de longe considera que Julius pode realmente ter o potencial para ser seu sucessor se os relatórios estiverem corretos, mas ela reflete silenciosamente que o que ela realmente deseja ao seu lado é uma espada, não um sucessor. Willy então aponta que o Ars Vice de Julius não é o que parece. Ele explica que, ao contrário dos Guardiões Autônomos, o Ars Vice é inteiramente controlado pelo Lançador, e sem seus companheiros, Julius não teria conseguido manter os clones sob controle. Julius, enfurecido por ser repreendido por alguém que ele considera sem talento e que nem sequer pode usar magia, retalia lançando rosas em Willy. Willy facilmente as corta, mas Julius faz as rosas explodirem. Willy se protege da explosão, e Julius, sem perder o ritmo, conjura mais 4 clones, e eles bombardeiam Willy com magia de todos os lados, mas Willy ou desvia ou contra-ataca cada ataque. Julius admite que ainda não tem habilidade suficiente para controlar 4 clones simultaneamente sem a ajuda de seus companheiros, e ele sabe que o feitiço o esgotará rapidamente. Mas ele continua confiante de que Willy nunca descobrirá qual dos clones é o verdadeiro, já que todos são idênticos. Rindo da ideia de Willy estar indefeso contra seu feitiço, Julius é pego de surpresa quando Willy avança diretamente contra ele. Em pânico, Julius ergue apressadamente uma parede de gelo para bloquear o ataque, mas Willy a destroça sem esforço com sua espada, enviando um fragmento de gelo direto para Julius. Julius fica surpreso e exige saber como Willy descobriu qual deles era o verdadeiro. Então Willy calmamente explica que a temperatura corporal média dos clones de Ars Vice é exatamente o oposto da do Conjurador, cerca de menos 36 ou 37 graus Celsius, e às vezes até mais baixa, dependendo da precisão do feitiço. Se o Conjurador não controla totalmente os clones, o frio se espalha a partir deles, muito parecido com caminhantes de gelo, cristais de gelo ao redor de seus pés. Percebendo que Willy está certo, Julius observa incrédulo enquanto todos os seus clones se despedaçam. Confusão e raiva o dominam enquanto se pergunta como alguém como Willy poderia saber mais sobre este feitiço do que ele. Então Willy, com um toque de nostalgia, revela que é porque Elfaria é sua amiga de infância. Ele compartilha que tanto ele quanto Elfaria foram abandonados e cresceram no mesmo orfanato, e por causa disso, ele conhece a magia dela de cabo a rabo, e até admira, embora nunca tenha conseguido alcançar o nível dela. Então vemos Elfaria chamar Willy da torre, tranquilizando-o de que suas memórias e seu trabalho árduo nunca serão em vão. De volta ao chão, Willy encara Julius e, calmamente, diz a ele que conhece todas as forças e fraquezas da magia de Elfaria. Julius se irrita e declara furiosamente que ele não vai deixar um sem talento como Willy zombar da magia de um Monjovator. Com fúria nos olhos, ele ataca Willy com um feitiço de gelo, mas Willy corta facilmente o feitiço. Ele então elogia Julius, notando sarcasticamente como é incrível que nenhum outro mago conseguiu replicar a magia de Elfaria antes. Mas então Willy dá a grande revelação. Ars Vice, o feitiço do qual Julius tanto se orgulha, foi criado por Elfaria quando ela tinha apenas 2 anos. Essa revelação atinge Julius como uma faca em suas costas, mas Willy continua mesmo assim e diz a ele que o feitiço não é perfeito e pode ser facilmente anulado. Ele acrescenta que se gabar de dominar tal feitiço faz de Julius nada mais do que o proverbial rei nu. Julius agora está incrédulo por ter se orgulhado tanto de dominar um feitiço criado por uma menina de 2 anos e sente a picada da humilhação. A constatação de que ele não é melhor que um bebê o enfurece, e em sua fúria, ele conjura 8 clones de si mesmo, e então se vangloria de que Willy não deve subestimá-lo, pois ele pode fazer muito mais do que apenas criar alguns clones. Assim, ele está determinado a dominar Willy com pura quantidade, e lança uma barragem de feitiços de gelo de uma vez.
Mas o Willy permanece impassível e menciona casualmente que, quando era criança, costumava ser intimidado por 10 clones de Elf, fazendo os esforços de Julius parecerem brincadeira de criança. Julius fica enfurecido e lança seu ataque, mas o Willy desvia de todos os feitiços com facilidade e derruba um de seus clones. Julius desesperadamente comanda seus clones restantes para parar o Willy para que ele possa fugir, mas não adianta. Willy destrói metodicamente cada último clone, pois seus ataques se mostram inúteis enquanto ele os bloqueia ou desvia de todos. Com os clones derrotados, Willy avança em direção a Julius e desfere um soco poderoso em seu rosto. O golpe é tão forte que derruba um dos dentes de Julius, deixando-o inconsciente no chão. Todos estão atônitos com o que acabou de acontecer, e Mike anuncia a vitória de Willy, mas ele está incrédulo que um suposto sem talento conseguiu derrubar alguém com mais de 10 mil créditos. Hashi fica sem palavras, e até Lehana começa a ver Willy sob uma nova perspectiva. E quando Kali e Shannon entram na área, Mike declara que tudo o que Willy precisa fazer agora é reivindicar a coroa. Mas quando Willy está prestes a pegá-la, o Igneel aparece, a agarra e a coloca em sua própria cabeça. A multidão fica em choque, e Mike não tem escolha, a não ser anunciar o Igneel como o vencedor. E com isso, os Jogos Mágicos chegam ao fim. Então vemos Sorissa dar a notícia a Elfaria, que está tão envergonhada que não consegue nem mostrar seu rosto. Ela desesperadamente deseja um feitiço que possa apagar memórias ou voltar no tempo. Sorissa menciona que tal feitiço proibido pode existir, mas de qualquer forma ela não permitiria que Elfaria o usasse. Elfaria, com lágrimas nos olhos, insiste que Willy estava errado. Ela não estava tentando intimidá-lo, ela só queria ele só pra ela, para que pudessem brincar juntos o tempo todo. Então ela não consegue acreditar que os alunos agora sabem sobre seu passado sombrio. Enquanto isso, de volta à arena, Shan fica abalado por Willy ter conseguido derrubar Julius também. Então ele sai com a determinação de derrotar Willy um dia. E então Kali verifica Willy, perguntando se ele está bem. Willy pede desculpas pela perda deles, mas acrescenta que pelo menos conseguiu manter sua promessa. Naquela noite na taverna, a atmosfera estava vibrante de alegria, enquanto todos celebravam a vitória de Willy sobre Julius. Os anões agradeceram a Willy por defendê-los, enquanto Wagner expressou sua gratidão aos anões por cuidarem de Willy. Os anões modestamente afirmaram que não tinham feito muito, mas Wagner insistiu que eles continuassem de olho em Willy de qualquer forma. Mais tarde naquela noite, Kali não conseguiu esconder sua decepção por Willy não ter sido recrutado pela torre. Ela supôs que foi porque a equipe deles estava muito ocupada brigando entre si e não tinha nem sequer vencido o evento. Ela colocou a culpa diretamente em Shen, e Willy mencionou que Shen recusou grosseiramente o convite para se juntar à celebração deles. Donna tranquilizou Willy, dizendo para não se preocupar por não ter sido descoberto. Afinal de contas, ele lutou por sua honra e conseguiu o pedido de desculpas que Willy queria. E como cereja no topo do bolo, Julius ficou preso fazendo trabalho braçal na taverna como punição. Ele seguiu obedientemente as ordens do chefe, mas não pôde deixar de reclamar que não seria descoberto agora. Tudo graças ao Willy sem talento. Frustrado, Julius se jogou no trabalho, tentando gastar sua raiva. Enquanto isso, Kali notou que Wagner parecia preocupado e ele confessou que as coisas poderiam mudar a partir de agora. Willy tinha mostrado do que realmente era feito durante o festival, e Wagner se perguntava como Willy lidaria com as coisas quando voltasse para a academia no dia seguinte. Kali assumiu com otimismo que os outros alunos finalmente mostrariam algum respeito ao Willy, mas Wagner advertiu que as coisas poderiam não sair como esperado. Quando eles voltaram para a escola, um grupo de garotos imediatamente pediu para Willy se juntar a eles em uma incursão em um calabouço. Eles relutantemente admitiram que Willy tinha uma força incrível e imploraram para que ele escolhesse seu time para a próxima Praxis, uma incursão de uma semana no calabouço. Antes que Willy pudesse responder, outro grupo entrou, não querendo que o primeiro grupo levasse Willy, já que eles haviam planejado convidá-lo para o time deles. Mais estudantes se juntaram e logo Willy estava cercado por pedidos para formar equipe. Kali chamou todos de descarados por de repente quererem Willy depois de anos de bullying. Ela presumiu que Willy sentiria o mesmo, mas estava completamente enganada. Willy estava empolgado por ser requisitado. Kali percebeu que havia perdido seu controle sobre ele porque ele estava há muito tempo carente de amigos. Quando uma garota acusou Kali de monopolizar Willy para si mesma e ofereceu dividir os créditos da incursão na masmorra, Kali interveio, declarando que Willy não poderia se juntar a ninguém porque já tinham planos de ir às compras. Naquela noite, Kali começa a surtar ao perceber que pode ter acidentalmente marcado um encontro com Willy. Sua amiga Rose percebe e não consegue deixar de provocá-la, mas ainda sugere que Kali se prepare, mesmo que não seja um encontro de verdade. Kali relutantemente concorda, e Rose a incentiva a vestir algo bonito. Enquanto isso, Willy está conversando com Rose sobre seus planos com Kali, explicando que Kali meio que o forçou a isso, dizendo que precisavam comprar equipamento para o Praxis. Rose fica feliz em saber que Willy e Kali vão sair para fazer compras sozinhos, e seu rosto se ilumina como um total esquisitão. No dia seguinte, Kali está ansiosamente esperando por Willy, determinada a transformar esta pequena ida às compras em um encontro completo. Sua respiração fica presa quando vê Willy, e ele imediatamente elogia seu novo visual, dizendo que ela fez seu coração disparar, o que deixa Kali um pouco em pânico. Justo quando as coisas começam a parecer certas, ambos são pegos de surpresa quando Rose aparece de repente, pedindo desculpas pelo atraso. Ele se apresenta a Kali, e Willy explica que Rose insistiu em acompanhar. Kali está horrorizada com essa reviravolta repentina, enquanto Rose apenas sorri, claramente aproveitando seu desconforto. A partir desse ponto, Rose parece determinado a se intrometer entre Kali e Willy, sempre que ela tenta falar com ele. Eventualmente, Willy percebe que algo está acontecendo e pergunta o que está incomodando Kali. Ela diz de maneira direta que o jeito como ele e Rose estão tão amigos é meio estranho. Willy apenas ri, dizendo que Rose é um ótimo cara que gosta de ficar perto dos amigos. Rose, sempre um encrenqueiro, traz bebidas, mas convenientemente não pega uma pra si, planejando compartilhar com Willy. Kali não está disposta a aceitar essa bobagem e oferece para compartilhar a dela em vez disso. As coisas começam a ficar tensas, e Rose sugere que Willy vá na frente para consertar sua espada. Kali concorda, acrescentando que os anões não ficariam felizes em ver magos como eles na forja. Alheio à tensão, Willy dá de ombros e vai para a forja. Assim que ele sai de vista, Kali vai direto ao ponto, exigindo saber por que Roast não deixa Willy em paz por 5 minutos. Roast não se intimida e declara que se importa com Willy mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Os dois acabam discutindo sobre quem realmente é mais próximo de Willy. De volta com Willy, ele finalmente começa a se questionar se seus amigos podem realmente se odiar. Nesse momento, do nada, Lehana aparece para falar com ele. Lehana, também conhecida como Senhorita Perfeita, é alguém que se destaca muito e é completamente oposta a Willy em todos os sentidos. Willy está um pouco confuso, imaginando o que ela poderia querer, mas Lehana simplesmente diz pra ele segui-la. Ele a segue até uma casa misteriosa, onde encontra um grupo dos melhores alunos da academia reunidos. É o último semestre do último ano, o que significa que é hora do ensaio geral, e Lehana revela que quer dar uma festa pra ele com os 5.
Julius e Shen parecem que acabaram de ver um fantasma e não conseguem entender por que Lehana convidaria Willy de todas as pessoas. Willy sabe muito bem que esses dois provavelmente o odeiam mais. Vendo sua expressão de terror, Lehana confunde isso com hesitação e assume que ele está recusando sua oferta, confirmando para Willy que ela é um pouco avoada. Não sendo alguém que se ignora, Shen avança furiosamente para confrontar Willy. Mas antes que ele possa causar uma cena, o Wignall exibe sua poderosa magia e muda completamente o ambiente deles. Ele aponta sarcasticamente que os magos estão longe da natureza bárbara dos anões, o que faz Shen se calar rapidamente. A magia de Wignall não é um truque comum, é magia de ilusão, uma forma rara que conjura paisagens fantásticas, uma habilidade que só os elfos possuem. Quando as coisas se acalmam, Wignall volta sua atenção para Lehana, querendo ouvir mais o que ela tem a dizer. Lehana então explica que seu objetivo é simples, formar um grupo para explorar o calabouço. Ela quer se juntar aos 4 magos mais fortes e a pessoa que mais se destacou no festival. Ela acredita que Willy possui algo que eles não têm, algo que poderia lhes dar uma vantagem na masmorra. Julius discorda imediatamente, argumentando que Willy não pode usar magia de busca, e só os atrasaria. Shen, tendo recentemente estado em um grupo com Willy, é rápido em dizer que não quer passar por aquela confusão novamente. Wignall interfere, apontando que Julius e Shen estão apenas ressentidos por terem perdido para Willy. Mas Willy ainda se sente insultado. Wignall esclarece o que eles se recusam a ver. Willy tem a força bruta de um anão e a agilidade de uma besta. Claro, seu estilo de luta pode não ser elegante, mas sua espada ainda conseguiu vencer ambas as varinhas deles. Julius não aceita e retruca que Wignall ainda está atrás de Lehana em créditos. Wignall vê isso como mais um motivo para respeitar o julgamento de Lehana. Se ela vê potencial em Willy, então ele está disposto a respeitar esse chamado sem talento. Isso é mais do que se pode dizer dos outros dois caras, o que, é claro, os irrita ainda mais. Lehana então revela sua verdadeira razão. Ela quer aproveitar todo o poder deles para subir na torre como a melhor aluna. Ela deseja fama, honra e um futuro mais brilhante. Embora tenha sido descoberta no festival e assegurado uma colocação garantida após a formatura, isso não é suficiente para ela. Na família dela, os membros tendem a morrer jovens, e para evitar a queda deles, Lehana precisa produzir resultados extraordinários. Simplesmente escalar a torre não é suficiente. Ela tem que se tornar uma magia de Vander. Confiante de que todos têm suas próprias ambições, Lehana propõe um acordo, deixar uma moeda e um copo se concordarem com o plano dela. Wignall não hesita. Não há como qualquer outra equipe conseguir melhores resultados. Julius, desesperado por mais créditos, concorda relutantemente, e Shen joga sua moeda também, deixando Willy como o último a resistir. Mais tarde naquela noite, Willy retorna para seus amigos preocupados. Eles tinham ido procurá-lo na forja, mas ele não estava em lugar nenhum. Com um ar incomumente sério, Willy lhes diz que decidiu se juntar ao grupo de Lehana para o treino na masmorra. No dia seguinte, Wagner explica que o treinamento começará em 10 dias. Os pisos 7 a 10 da masmorra, que anteriormente eram proibidos, serão desbloqueados. Isso significa que os estudantes enfrentarão inimigos de nível 5 e outros monstros de alto crédito. É a única chance para os alunos acumularem mais de 1000 créditos de uma vez só. Então sim, é algo bem importante. Mas o verdadeiro prêmio, se conseguirem derrotar algum dos guardiões dos andares, vão ganhar uma quantidade enorme de créditos. Em teoria, podem até garantir todos os créditos de praxis de uma só vez. Edward intervém com um alerta realista, avisando que há uma chance muito real de que eles possam perder suas vidas. Somente no ano passado, 4 estudantes foram devorados por monstros. Ele lembra a todos que bancar o herói é uma péssima ideia e que comportamentos imprudentes são estritamente proibidos. Mesmo com professores posicionados nas proximidades, isso não impediu fatalidades antes. Enquanto os estudantes entram na masmorra, Lehana faz questão de dizer a Colleen que ela nunca foi convidada. Colleen dá de ombros, declarando que se o Willy vai, ela também vai. Rose não pôde ir, mas Willy está satisfeito que Rose pelo menos o equipou com um monte de itens mágicos. A praxis está prestes a começar, e os alunos são informados de que há acampamentos base em cada andar. Eles são instruídos aqui, se os níveis inferiores se tornarem muito perigosos, devem correr imediatamente para a segurança. Com isso, a praxis começa oficialmente e Willy coloca seus óculos de batalha pronto para a ação. Enquanto isso, mais profundo na masmorra, alguém recebe uma missão secreta para recuperar algo. Outra figura também está lá, e com eficiência fria, essa pessoa remove brutalmente a cabeça de outra pessoa do corpo. A cena então corta para um dos subordinados de Cariad, informando-o que a data para o praxis de todos os alunos foi decidida. Cariad, irritado, lhe diz que não há necessidade de incomodá-lo com cada detalhe menor e resmunga que não gosta de ser o representante dos Vanders, mesmo que temporariamente. No entanto, o subordinado Logwell insiste que não há outro Vander mais adequado para o papel. Cariad então pergunta se o rei deles ainda não retornou e descobre que não. Então ele pensa que isso não é bom, pois a barreira já está prestes a desaparecer. De volta à masmorra, todos entram rapidamente enquanto a prática de todos os estudantes começa. Willy está determinado a deixar sua marca e chegar à eufaria. Então, a pedido de Lehana, Wignall usa sua magia de vento para impulsionar o grupo adiante e eles descem para o próximo andar. Mas Wignall amortece a descida com um suave sopro de magia de vento. Eles tentam avançar, mas encontram um enxame inteiro de formigas carmesim. Então Willy acha que é sua hora de brilhar, sabendo que os magos são mais fracos em combate corpo a corpo. Mas assim que ele se prepara para agir, Wignall o impede, perguntando se ele sabe pelo que a família da Lehana é conhecida. Nesse momento, Lehana avança contra os monstros com velocidade relâmpago, derrotando-os rapidamente usando sua magia de relâmpago. E depois que ela acaba com as formigas, Wignall explica que os Wensel são uma família de cavaleiros, e Lehana é um tipo raro de maga que se especializa em magia de combate corpo a corpo. Lehana então diz ao grupo que seria problemático competir com outros grupos por créditos, então eles precisam sair rapidamente. Willy então lembra que o professor Wagner uma vez lhe perguntou se ele sabia qual magia é a mais importante na masmorra. Como Willy não sabia a resposta, Wagner explicou que é a magia de busca, um feitiço comum usado para detectar inimigos e anomalias. Para magos que aventurem sem masmorras, é o feitiço mais básico e essencial. De volta ao presente, vemos Willy e os outros lutando contra as formigas carmesim restantes. Os outros são tão rápidos em derrotá-las que Willy tem dificuldade em fazer qualquer coisa, então ele percebe que não consegue localizar os inimigos a tempo, e o alcance dos feitiços de busca deles é mais amplo que suas habilidades de detecção. Então ele pensa que, a esse ritmo, eles vão eliminar todos os monstros antes que ele tenha a chance de participar. Finalmente, ele consegue derrotar um dos monstros, mas Wignall então usa sua magia de vento para eliminar todas as criaturas restantes nas proximidades. Ele comenta que Willy é mais um peso morto do que esperava, questionando a decisão de Lehana de convidá-lo para o grupo, e afirmando que Willy não consegue nem servir como escudo. Lehana defende Willy, dizendo que ele simplesmente não teve a chance de provar seu valor ainda, mas mostrará seu verdadeiro valor quando enfrentar 5 ou mais inimigos. Ela admite que espera estar certa e menciona que ele provavelmente é mais forte do que parece, então tudo bem se ele for um pouco de peso morto agora.
Julius então absorve os vestígios mágicos dos monstros derrotados em sua varinha, e lembra Lehana que ele havia avisado que aqueles que não conseguem usar magia de busca só vão atrapalhar. Willy explica que, ao absorver esses vestígios, a varinha armazena um registro da batalha, permitindo que a academia verifique os monstros mortos e calcule o número de créditos a serem concedidos. Enquanto os outros se preparam para partir, Willy fica para trás para recolher itens deixados. Colin pede para eles esperarem, mas eles a dispensam, dizendo que não há necessidade de coletar itens sem valor. Willy rapidamente os alcança quando termina, e explica que a maioria das pessoas não quer se juntar a ele porque ele insiste em pegar itens deixados, ao contrário dos outros. Colin pergunta a Willy se ele está bem, e ele assegura que sim, admitindo que esperava que algo assim acontecesse desde o início. Ele diz a ela que tentará o seu melhor para ajudar a equipe de outras maneiras, mas sabe que não será de muita utilidade contra os monstros mais difíceis que poderão enfrentar mais adiante na masmorra. Eles continuam avançando, e Willy não pode deixar de pensar que seus companheiros de equipe são excepcionais demais, deixando-o sem qualquer oportunidade de se provar. Ele percebe que nesse ritmo acabará sendo apenas um fardo. Então, após algumas horas, Lehana observa que já faz um dia desde que o Praxis começou e sugere que façam uma pausa. Mas Julius está inquieto sobre descansar no meio do calabouço e diz que se sentiria mais seguro com alguma proteção. Então, em resposta, Wignall ergue uma parede de fogo ao redor deles. Colin se pergunta se é magia de ilusão, e depois de tocar nas chamas, o Willy confirma que é. E ele percebe que a simples visão do fogo está mantendo os monstros afastados. Lehana então pede a Willy para distribuir as rações que ela lhe deu. Então Willy distribui as rações. Mas quando ele tenta dar a porção de Wignall, o Wignall o impede de se aproximar. Ele diz a Willy para deixar suas rações no chão, explicando que ele só permite que aqueles que ele considera dignos o toquem. Colin repreende Wignall por ser tão rude, mas Wignall afirma que está acima de todos porque é um elfo, e declara que Lehana é a única que ele considera digna entre eles. Willy impede Colin de discutir e diz a ela que os elfos têm seus próprios costumes e crenças, e isso não o incomoda. Ele então explica que assim como os anões, os elfos também vieram para esta terra de outro mundo, mas são uma raça mágica. Embora possam ser um pouco snobs e tendam a se associar apenas com os seus, eles possuem habilidades mágicas maiores do que a maioria dos magos, e sua rainha é também uma das Magia Wanders. Depois de terminarem de comer, Lehana apresenta seu plano para todos. Ela explica que a prioridade número 1 é derrotar o Luminous Neighborus, que vale 110 créditos. É o único do seu tipo e serve como guardião do 10º andar. Willy pensa que este é o maior número de créditos que eles podem ganhar de um único monstro durante a Praxis, e os outros mencionam que não é incomum que magos sejam mortos ao enfrentá-lo. Eles se referem a ele como chefe da Praxis para todos os estudantes. Lehana então diz a eles que reuniu este grupo especificamente para derrotar essa criatura, e está confiante de que tem a capacidade para vencê-la e quer provar isso à torre. Wignall pergunta se é sensato ignorar os outros monstros que encontram pelo caminho e ir direto para o chefe final. Lehana esclarece que quer que eles conservem sua magia para estarem na melhor forma quando confrontarem a besta, e acrescenta que sempre podem lidar com os monstros menores depois, informando a todos que devem pegar a rota mais curta para o 10º andar. Willy percebe que conseguiu coletar apenas 5 créditos até agora, o que não é nem de perto suficiente. Embora se sinta um pouco apreensivo em enfrentar um guardião do andar, decide não recuar. Em outro lugar, vemos um cara de antes chamado Headless, e seu parceiro pergunta se ele lidou com as pessoas no andar de cima. Headless mostra que sim, mencionando que eles estavam o irritando. Enquanto isso, Willy e os outros continuam sua exploração. Quando chegam ao andar inferior, eles notam um grande número de corpos de monstros espalhados por aí. Julius se pergunta se outro grupo esteve lá, mas acham isso improvável, pois seguiram a rota mais rápida e não pararam em nenhum acampamento base. Eles têm certeza de que nenhum outro estudante poderia ter chegado lá antes deles. Mas, ao inspecionar os corpos, Willy percebe que não há sinal de magia sendo usada. Os monstros parecem ter sido despedaçados por força bruta. Lehana então avista o quarto de Neighborus adiante, e o grupo prossegue até lá. Willy percebe que o calabouço está estranhamente silencioso, e eles ficam chocados ao encontrar o cadáver de Neighborus já deitado no quarto. Todos usam habilidades de busca e detectam vestígios leves ainda persistindo, e Lehana observa que a criatura foi morta há apenas alguns momentos. Willy então recorda as palavras de Werk. A busca é poderosa, mas não é onipotente, porque tem dificuldade em detectar armadilhas engenhosas, e magos podem usar magia como esconder-se para contrapô-la, e há também alguns monstros que conseguem evadir a busca por completo. Willy então usa sua habilidade de detecção para perceber se há algo por perto, e logo percebe que há um monstro acima deles. Então ele rapidamente alerta o grupo. O monstro ataca e Willy tenta bloqueá-lo, mas não consegue desviar completamente o golpe. A criatura então atinge Wignall com um único golpe, nocauteando-o. Os magos tentam lançar um contra-ataque, mas o monstro destrói o chão sob eles antes que possam reagir. Todos caem, e Willy agarra Wignall para protegê-lo enquanto caem. Estudantes nos andares acima sentem os tremores do impacto quando Willy e Wignall despencam até o 11º andar. Em outro lugar, Julius e Shen se encontram no mesmo andar e estão incrédulos. O 11º andar e além são considerados zonas de perigo, locais onde apenas magos de alto nível são esperados para sobreviver. Lehana e Kali também acabaram no 11º andar, mas em uma área diferente. Lehana observa que a estrutura do labirinto e o poder dos monstros é completamente diferente a partir deste ponto. Kali então percebe que Lehana está sangrando e expressa preocupação, mas Lehana não dá importância, explicando que bateu a cabeça em uma pedra durante a queda. Ela tranquiliza Kali, dizendo para não se preocupar e insiste que precisam se reagrupar com os outros, pois ficar sozinhas nesta área é muito perigoso. Depois vemos Willy lutando ferozmente contra um monstro cobra gigante, e enquanto ele luta, Wignall se perde em um sonho sobre seu passado. Nele, ele ouve vozes zombando dele, chamando-o de inútil por não conseguir nem lançar um feitiço de ilusão. E até mesmo Eleonora o deixa, chamando-o de imprestável. Wignall então desperta repentinamente do pesadelo e percebe o cadáver da cobra gigante ao seu lado. Willy fica aliviado ao vê-lo acordar e Wignall está abalado. Ele se pergunta se Willy derrotou o monstro sozinho. Willy então tenta tratar os ferimentos de Wignall, mas Wignall se afasta, recusando-se a deixar ele tocá-lo. Willy calmamente diz que não se importa se Wignall o odeia ou até mesmo tenta matá-lo, mas ele não pode simplesmente deixá-lo nessa condição, então ele implora para Wignall ao menos deixá-lo tratar seu braço. Mas Wignall insiste que consegue lidar com isso sozinho, e depois que Willy entrega os suprimentos, ele começa a enfaixar o braço. Willy então percebe que a maioria dos suprimentos, incluindo o kit médico, está arruinada. Ele então verifica o chão e vê que tem 3 subarmas restantes, se incluir os itens mágicos de Rossi. Também tem comida e água suficientes para durar 2 dias, assumindo que os outros tenham suas próprias bolsas de suprimentos. Mas então Willy percebe que, sob as condições extremas do 11º andar, eles podem sobreviver por apenas um dia no máximo. Então ele diz ao Wignall que precisam encontrar Kali e os outros o mais rápido possível.
Em seguida, ele pergunta se o Ignul é forte o suficiente para se mover pelo calabouço, mas o Ignul lembra que o protocolo padrão é esperar por resgate se ficarem presos. Contudo, Willy responde que não fazer nada resultará na morte deles e insiste que a ajuda não chegará a tempo, especialmente porque o monstro que acabaram de enfrentar ainda está à espreita no 10º andar. Enquanto isso, Wagner entra em contato com a professora Elisa no 8º andar, onde ela está lutando contra um enxame de monstros enquanto os alunos correm em pânico. Ela explica que foram atingidos por uma debandada e que o acampamento base foi devastado. Wagner pergunta sobre os outros professores e Elisa informa sombriamente que eles foram mortos e decapitados. Ela acrescenta que não recebeu nenhuma comunicação do 9º andar ou abaixo, mas suspeita que as coisas estão tão ruins lá. Wagner acha que isso não pode ser uma coincidência e se pergunta o que está acontecendo. Edward então lhe diz que o praxis de todos os estudantes está cancelado, e eles descem para resgatar os estudantes restantes. Enquanto isso, no 11º andar, Will e o Ignul estão vagando pelo labirinto. O Ignul usa repetidamente sua magia de busca para procurar inimigos, então Will o aconselha a não usar demais o feitiço, alertando que isso poderia drenar seu poder mágico, mas o Ignul se recusa a ouvir. Ele argumenta que outra emboscada pode estar esperando por eles a qualquer momento, e não consegue ficar calmo nessa situação. Mas Will mantém a compostura e explica que a distância é o que mais importa nos feitiços de busca, então ele sugere que o Ignul use o feitiço em intervalos de 140.000 para detectar inimigos distantes, e ele sinalizará para o Ignul quando lançá-lo a fim de conservar sua magia. Will então assegura a ele que cuidará da detecção de inimigos próximos, o que será muito mais eficiente. E ele promete que ele e Kiki lidarão com quaisquer emboscadas, enfatizando que precisam evitar lutas desnecessárias. O Ignul fica surpreso com o comportamento calmo de Willy em uma situação tão terrível, então Willy explica que não tem escolha, a não ser confiar nos créditos de praxis se quiser subir a torre, por isso estudou a masmorra extensivamente. Ele revela que ficou preso cerca de 100 vezes enquanto explorava, o que lhe deu um pouco mais de experiência do que o Ignul. Mas o Ignul não parece muito satisfeito com essa declaração. Willy então avista inimigos se aproximando deles, 3 demônios suínos conhecidos como Grigesa. Sem escolha a não ser lutar, já que a outra rota também está cheia de monstros, Willy pede ao Ignul para lidar com o monstro atrás deles, enquanto ele enfrenta os dois à frente. O Ignul consegue fazer o porquinho atrás deles cair com uma rajada de magia de vento, enquanto Willy corta rapidamente os 2 porquinhos na frente com facilidade. O Ignul fica maravilhado com os movimentos rápidos de Willy, e percebe que Willy transformou sua sabedoria em poder, enquanto ele se sente como nada em comparação. De repente, o porquinho que o Ignul derrubou antes tenta atacar novamente, e sem tempo suficiente para reagir, o Ignul recorre a uma ilusão de fogo para ganhar tempo. Willy o avisa contra isso, mas é tarde demais. O monstro vê através da ilusão e avança. Então Willy rapidamente intervém, lançando uma adaga que perfura o porco, e depois ele corta a criatura ao meio. E então ele explica que Dreguessa confia mais no olfato aguçado do que na visão, então ilusões não funcionam neles. Ignul ri amargamente, chamando a si mesmo de uma desgraça. Willy tenta encorajá-lo, dizendo que ele conseguirá na próxima vez, mas o Ignul confessa que não é talentoso. Ele é apenas um dos piores, um retardatário. O Ignul continua, explicando que de todos os elfos que vieram para essa academia, ele é o único que ainda está aqui depois de 6 longos anos. Cada outro elfo já tinha ascendido a torre, e antes de partirem tinham apenas uma coisa a dizer a ele. Chamavam-no de uma desgraça para a raça élfica. A razão para o desprezo deles era sua magia de ilusão. Normalmente, a magia de ilusão dos elfos é especial porque dá às ilusões uma forma física, algo que as pessoas podem tocar e interagir. Mas as ilusões de Ignul eram diferentes, não eram mais do que ilusões comuns, intangíveis e insubstanciais. Willy não consegue entender como o Ignul pode ser considerado um fracasso quando ele é um dos 3 melhores alunos da academia. Mas o fato de o Ignul ainda estar lá e não ter subido a torre faz dele, para alguns, apenas o melhor dos que ficaram para trás. Lehana compartilha uma perspectiva similar, acreditando que, independentemente da posição de alguém na academia, se uma pessoa é realmente talentosa, ela subirá a torre de um jeito ou de outro. Nos últimos 6 anos, Lehana viu muitas pessoas talentosas deixarem-na para trás. Foi durante esse tempo que ela percebeu que não era boa o suficiente para a torre notá-la. Mesmo seu título de número 1 na academia parece sem sentido, porque no esquema geral das coisas, a academia é apenas um pequeno lago em um vasto oceano. Somente aqueles com verdadeiro talento podem se destacar. O Ignul aprendeu essa dura verdade cedo na vida, e veio de ninguém menos que sua amiga de infância, Eleanor. Eles cresceram juntos e o Ignul tinha um carinho enorme por ela. Ele queria ficar ao lado dela para sempre. Mas um dia, enquanto praticavam magia juntos, Eleanor decidiu tentar. Apesar de ser sua primeira vez segurando uma varinha, ela usou magia com uma habilidade extraordinária. Essa habilidade excepcional a marcou como candidata a se tornar a nova rainha elfa e magia Wander, e ela foi levada de Ignul. Determinada a alcançá-la, o Ignul treinou sua magia até os limites absolutos. Mas não importava o quanto ele se esforçasse, ele permanecia inferior aos seus colegas. Esse constante sentimento de inadequação alimentava seu ressentimento em relação a outros magos como Willy, enquanto ele lutava com suas próprias inseguranças. O Ignul espera que Willy o ridicularize após ouvir sua história, mas em vez disso, Willy sorri e diz a ele que eles têm mais em comum do que ele pensava. O Ignul, se sentindo desanimado, diz a Willy que ele não precisa tentar confortá-lo. Ele acredita que em seu estado atual não seria nada além de um obstáculo, então ele está bem em ser deixado para trás. Mas Willy se levanta, determinado, e diz ao Ignul que não vai deixá-lo para trás. Ele o tranquiliza para não se preocupar em ser um fardo porque, aos seus olhos, o Ignul é um elfo incrível. Então, Willy promete protegê-lo até que ele encontre forças para se levantar e lutar novamente. Alguns minutos depois, o Ignul e Willy se veem enfrentando uma variedade de monstros neste andar desafiador. Tudo o que encontraram até agora é de nível 5 ou superior, normalmente muito difícil de manejar. No entanto, Willy está cortando os monstros com facilidade, como se não fossem nada. Assim que a luta termina, Willy volta para o Ignul para ver como ele está. O Ignul está confuso e pergunta por que Willy arriscaria sua própria segurança por alguém como ele, especialmente quando não tem obrigação de fazê-lo. Willy simplesmente responde que está fazendo isso porque acredita que o Ignul é uma boa pessoa. Nesse momento, os sentidos de Willy o alertam sobre algo atrás deles. O Ignul pergunta o que é, e Willy responde que ouviu um barulho estranho. O Ignul usa sua magia de busca para escanear a área, mas não vê nada por perto. Isso porque o som não vinha de um monstro diretamente. É a masmorra em si criando uma nova criatura. O Ignul e Willy permanecem vigilantes, preparando-se para o que quer que venha. Mas, de repente, uma bolha de masmorra se abre acima deles e um líquido verde começa a jorrar. Vários monstros surgem da gosma. Willy imediatamente reconhece o perigo e age rápido, lançando várias explosões para tentar matá-los antes que possam formar totalmente um ataque. Mas esses monstros, conhecidos como Balkers, são notoriamente difíceis de derrotar.
Eles são imunes a todos os ataques físicos e altamente resistentes à maior parte da magia. A única coisa que pode realmente afetá-los é a magia de ilusão élfica. Infelizmente, não há como Willy ou Wignu fugirem, então Willy se volta para o Wignu e pede sua ajuda, instando-o a emprestar sua força para que possam derrotar esses monstros juntos. Wignu começa a entrar em pânico, desmoronando sob a pressão. Ele diz a Willy que não consegue, ele sabe que sua magia de ilusão é falha, e mesmo que se esforce ao máximo, inevitavelmente cometerá um erro. Mas Willy permanece calmo e o tranquiliza, dizendo que está tudo bem cometer erros. Ele lembra Wignu que nenhum dos dois é um gênio, e que erros são apenas parte da jornada, e se eles tiverem muito medo de tentar por causa dos erros, nunca avançarão. Wignu avisa Willy que se ele estragar a magia de ilusão, Willy pode morrer. Mas Willy, com determinação inabalável, diz-lhe que não vai deixar-se morrer. Ele tem um sonho de alcançar a torre e se reunir com Elfaria, e até isso acontecer, morrer não é uma opção. Wignu fica sem palavras diante da convicção de Willy. Ele percebe que, ao contrário dele, Willy nunca deixou sua percepção de inferioridade impedi-lo de seguir em frente, e se vê admirando essa coragem. Os Balcas iniciam seu ataque, e Willy avança para mantê-los distraídos. No entanto, a espada dele não pode feri-los, deixando claro que Wignu precisa agir rapidamente. Respirando fundo, Wignu levanta sua varinha e lança seu feitiço, esperando desesperadamente que funcione desta vez. Mas, para seu horror, sua magia não tem efeito sobre os Balcas, e aí ele é consumido pelo medo de que seu erro custe a vida de Willy. Justo quando todos os Balcas miram seus ataques mortais em Willy, Kiki entra correndo e cria um escudo protetor para salvá-lo no último segundo. Willy grita para Wignu, instando-o a tentar novamente, sua voz cheia de crença inabalável. Ouvir Willy dizer, "Eu acredito em você", abala Wignu profundamente. Ninguém de seu próprio povo jamais acreditou nele, mas agora isso não importa mais, porque a crença de Willy nele é suficiente. Então, ele está determinado a não trair essa confiança e a provar que pode, um dia, alcançar Elinor. Com uma determinação renovada, Wignu finalmente consegue lançar sua magia de ilusão corretamente, conjurando uma vasta e densa floresta que avassala e destrói todos os Balcars. Willy, cheio de alegria, observa enquanto a magia de Wignu tem sucesso. Mas ao virar, ele vê Wignu ajoelhado no chão. Wignu humildemente pede desculpas formalmente ao Willy por seu comportamento rude anterior e admite que agora percebe que Willy é realmente um guerreiro digno de respeito. Willy sorri calorosamente e diz que sempre respeitou Wignu também. Estendendo a mão, Willy oferece um gesto de amizade e eles apertam as mãos, solidificando seu novo laço. Depois que Wignu tira um mapa mágico criado por Rosie com algumas gotas de sangue do usuário, ele pode criar automaticamente um mapa detalhado da área circundante. Enquanto isso, Kiki permanece alerta, ainda lembrando o cheiro de Collei e Shen, e enquanto houver vestígios deles, ela será capaz de rastreá-los. Enquanto isso, em outra parte da masmorra, Julius e Shen estão percorrendo os corredores escuros e sinuosos. Julius, sentindo sede, pergunta a Shen se ele ainda tem alguma ração de água sobrando. Shen tem, mas ele adverte que a água é um recurso precioso em um lugar como este e não podem se dar ao luxo de desperdiçá-la descuidadamente. Então ele diz para usar um pouco da magia de gelo dele e lamber, mas Julius reclama e retruca que não deveriam desperdiçar magia também, e eles discutem por um momento antes de se acalmarem. Para ficar seguro, Julius usa um feitiço de busca para verificar se há monstros por perto, mas ele não encontra nada, então relaxa um pouco. Contudo, assim que começa a baixar a guarda, Shen o agarra pela gola e o puxa para se proteger. Julius protesta confusamente que sua varredura não detectou nenhum monstro, mas Shen rapidamente lembra que eles já experimentaram a falha do feitiço de busca e alguns demônios podem escapar da detecção completamente. Então Shen usa o feitiço de detecção de calor e vê os contornos de vários sentinelas malignos vindo na direção deles. Para sua surpresa, não é apenas um ou dois, são dezenas deles, uma ocorrência incomum na masmorra. Julius suspeita que a aparição deles foi desencadeada pelo monstro no 10º andar. Shen avança, determinado a enfrentar os sentinelas, e pede a Julius para criar alguns clones para distraí-los, mas Julius o avisa que é perigoso demais. Não há como eles conseguirem sobreviver contra tantos sentinelas de uma só vez. Mas Shen não está recuando e explica que a razão pela qual foi humilhado por Willy no passado foi porque não conseguiu derrotar um sentinela maligno. E agora ele precisa provar para si mesmo que é forte o suficiente para enfrentá-los. Enquanto isso, no acampamento base no piso 7, o caos se instala quando sentinelas malignos lançam um ataque. Os estudantes estão em pânico, correndo para salvar suas vidas. E justo quando um estudante está prestes a ser esmagado, o professor Edward intervém, usando sua magia para decapitar o sentinela e salvá-lo. Ele ordena que todos os estudantes recuem para o 6º andar. Wagner chega bem a tempo, voando em um Sky Racer para levar Edward mais fundo na masmorra para resgatar mais estudantes. E felizmente, a maioria dos estudantes tinha chegado ao 8º andar quando o ataque começou, mas uma equipe tinha se aventurado mais longe. E a equipe de Lyanna, que já chegou ao 10º andar e está a caminho de enfrentar o chefe do andar. Edward se preocupa que eles não conseguirão localizar a equipe a tempo, dado o tamanho massivo do 10º andar, mas Wagner o tranquiliza, dizendo que sabe exatamente onde a equipe de Lyanna está, graças a Kiki que está com Willy. A pedra preciosa de Kiki está ligada a que Wagner segura, permitindo que ele os rastreie. No 11º andar, vemos Kali e Lyanna. Kali está cuidadosamente deixando pedras no caminho para marcar sua rota, garantindo que possam voltar. Conforme avançam, Kali pergunta quanto tempo se passou desde que chegaram. Lyanna responde que já faz 16 horas desde que ficaram presas no 11º andar e que já ficaram sem comida e água. Eles tentaram descansar sempre que possível, mas os ataques incessantes dos monstros mal lhes deram um momento para se recuperar. Kali reconhece que é apenas graças às habilidades de Lyanna que conseguiram sobreviver até agora, mas ela sabe que até mesmo Lyanna tem seus limites, e teme que estejam perto deles. Lyanna para por um momento, seu rosto cheio de arrependimento, e pede desculpas a Kali por toda a situação. Ela admite que foi ideia dela correr para o 10º andar, e essa decisão agora os deixou presos lá, mas Kali balança a cabeça, descartando a culpa de Lyanna. Ela diz que não é culpa dela, a culpa é do monstro naquele andar que causou tudo isso. Além disso, Kali ressalta que Lyanna nunca sequer a convidou para se juntar desde o início. Kali simplesmente apareceu por conta própria. Portanto, se alguém deve ser culpado por ela estar presa aqui, é ela mesma. Ainda assim, ela continua confiante de que Willy encontrará seus rastros e virá resgatá-la em breve. Entretanto, alguém encontra os rastros, mas não é Willy. Então vemos Wignu e Willy correndo pelo calabouço, sentindo a presença de um mago nas proximidades. Ao virar a esquina, eles encontram Shen, em pé sobre uma pilha de corpos de sentinelas derrotados. Wignu está atordoado, incapaz de acreditar que Shen conseguiu derrotar todos sozinho. Mas então Julius emerge por trás e grita que Shen não fez isso sozinho. Ele teve que sacrificar dezenas de seus clones apenas para dar a Shen a chance de vencer. Willy fica aliviado ao ver que tanto Shen quanto Julius estão vivos, mas logo percebe que Lyanna e Kali não estão em lugar nenhum.
Quando ele pergunta se algum deles sabe onde estão as meninas, Julius responde que pensou que elas estavam com Willy. Percebendo que ninguém sabe o paradeiro delas, Willy fica ansioso com a ideia de que Lehana e Callie ainda estão lá fora sozinhas, e quem sabe que perigos podem enfrentar. Enquanto isso, no 11º andar, Callie vê alguém se aproximando delas. Ela está prestes a chamar alguém, mas Lehana agarra seu braço e a puxa de volta, sentindo que algo está errado. A figura parece ser o professor Bruno, mas à medida que ele se aproxima, sua cabeça de repente cai. A cabeça rola no chão de maneira bizarra e perturbadora. Ele escreve uma mensagem para saudar as garotas. Então o parceiro do Sem Cabeça, Marty, aparece. E ele parece irritado, reclamando que o Sem Cabeça deveria cuidar de tudo no andar de cima. Ele exige saber como algumas crianças conseguiram passar por ele. O Sem Cabeça explica que Duke falhou em matar as crianças imediatamente, de alguma forma causando uma brecha na masmorra que permitiu que elas chegassem ao seu andar. Mas, no entanto, não está interessado em desculpas, e sua única preocupação é garantir que não haja testemunhas para relatar sua presença. Enquanto Headless e Mars continuam conversando, Callie de repente os acusa de matar seus professores. Headless não nega. Na verdade, ele admite isso com orgulho. Ele declara que ele e Mars são vilões com uma missão para destruir o falso céu. Isso não faz sentido pra Callie e Lana. Elas sabem que a barreira é a única coisa que mantém o Celestial afastado. Então, se aqueles dois querem destruí-la, devem estar tentando provocar a própria calamidade sobre a qual o antigo Lore os alertou. Headless, percebendo que já explicou o suficiente, sorri e anuncia que agora vai levar a cabeça das garotas. Então ele lança um poderoso feitiço de corte contra elas. Mas antes que o ataque possa alcançá-las, Willy salta e bloqueia a tempo. Willy e os outros conseguem encontrar Callie seguindo o rastro que ela deixou pra trás. Embora ele não compreenda completamente o que está acontecendo, Willy sabe que precisam agir rápido. Sem hesitação, ele avança contra Headless, esperando ganhar tempo para que os outros possam bolar um plano. Mas, antes que ele possa se aproximar, Headless o atinge casualmente com uma rajada de energia, lançando Willy pra trás. Headless está claramente se divertindo, provocando-os e comentando o quanto adoraria adicionar todas as suas cabeças à sua coleção. No entanto, Mars, irritado com as brincadeiras de seu parceiro, o arrasta embora, lembrando-o de que eles ainda têm um trabalho a terminar. Mas antes de partir, Headless abre um portal de teletransporte e convoca Duke, dizendo-lhe para lidar com as crianças. Momentos depois, a criatura monstruosa do 10º andar aparece pelo portal, bloqueando qualquer meio de escape. Sem saída, a equipe percebe que não tem escolha a não ser enfrentar o monstro de frente. Mas, quando as coisas começam a parecer sombrias, o Duke dispara uma rajada de energia que quase os extermina. O plano muda instantaneamente. Nenhum deles está equipado para enfrentar esse monstro agora. Então Willy rapidamente ordena que todos recuem pelo corredor atrás deles. Mas Wignall fica para trás para atrasar o Duke. Ele lança sua magia de ilusão, conjurando uma enorme parede de raízes para bloquear o caminho do Duke. Mas infelizmente a parede se prova inútil, pois o Duke a rasga com pura força bruta. Assim, Wignall se encontra perigosamente perto do monstro. Mas sem qualquer hesitação, Willy corre, puxando Wignall para fora do caminho pouco antes de ser obliterado. Uma explosão do Duke, no entanto, causa um desmoronamento, separando o Duke de Willy e dos outros com uma montanha de escombros. Finalmente seguros, pelo menos por enquanto, Collie pergunta que tipo de monstro eles estão enfrentando e por que ele é tão poderoso. Willy, lembrando-se de algo que leu na biblioteca da academia, explica que é um Grão-Duque, uma criatura maligna da classe dos demônios maiores, geralmente encontrada apenas no 25º andar. Mas por que um apareceria aqui? Lehana teoriza que pode ser obra dos magos malignos que encontraram antes. De qualquer forma, tem preocupações mais imediatas. O Duque pode ter sido atrasado por enquanto, mas é certo que vai atrás deles, e até ordenou que todos os monstros do tipo demônio neste andar os caçassem. As chances de sobrevivência parecem sombrias, e Julius começa a entrar em pânico, apavorado com a ideia de morrer neste calabouço amaldiçoado. Lehana então sente o peso da responsabilidade e se culpa por tê-los levado a essa situação sem esperança. Eles estão machucados, exaustos e presos em um lugar perigoso com suprimentos limitados, então Julius tem todas as razões para estar surtando. Mas assim que a tensão chega ao auge, Willy se pronuncia. Ele insiste que eles precisam revidar, porque se não o fizerem, não sobreviverão. Os demônios têm um alcance amplo, controlando vários andares, então passar despercebido por eles é praticamente impossível. Mas se puderem derrotar o Duque, os demônios ficarão desorganizados, dando ao grupo sua única chance de escapar. Julius inicialmente zomba do plano de Willy, chamando-o de imprudente. Ele duvida que possam derrotar o Duque sozinhos, mas Willy insiste que tem uma estratégia em mente. Willy deixa claro que não forçará ninguém a se juntar se não quiserem, mas Julius continua abertamente resistente, recusando-se a aceitar ordens de Willy. No entanto, Wignall intervém, expressando sua confiança nas habilidades de Willy. Collie e Shane seguem o exemplo, reconhecendo o profundo conhecimento de Willy sobre masmorras, embora Shane ainda nutra uma antipatia pessoal por ele. Wignall então se volta para Lehana, e embora ele saiba que ela não confia totalmente em Willy, Wignall passou a respeitar sua competência e a incentiva a fazer o mesmo. Assim, Lehana concorda, prometendo depositar toda sua confiança em Willy. Ela o declara o líder da equipe, e o grupo se compromete a seguir suas ordens. Julius permanece cético, acreditando que a liderança de Willy não será suficiente para garantir a vitória. Surpreendentemente, Willy concorda com Julius, explicando que não podem vencer se ele liderar sozinho. É por isso que Willy precisa do poder de Julius. Como um mago de gelo, Julius é o único que pode replicar a magia antiga de Elfaria. E Willy planeja ensinar-lhe uma de suas técnicas secretas para que o plano funcione. Logo depois, o grupo põe em prática o plano de Willy. Willy corre pelo chão da masmorra, atraindo o Duque para segui-lo. Quando o grande Duque fica ao alcance, Julius, posicionado em um parapeito próximo, começa a lançar seu feitiço. O Duque, ao ver a ameaça, dispara uma rajada para matá-lo, mas o alvo acaba sendo um clone. Mais clones de Julius aparecem, todos continuando a lançar o feitiço. Isso, Willy revela, é o segredo da magia de Elfaria. Normalmente, se a invocação de um mago for interrompida, ele tem que começar de novo do zero. No entanto, a técnica de Elfaria permite que clones compartilhem o processo de invocação. Quando um clone é destruído no meio da invocação, outro pode continuar lançando o feitiço sem problemas. Assim, esse truque inteligente lhes dá o tempo precioso necessário para lançar um feitiço avançado, algo que normalmente seria impossível sob pressão. Julius, lutando para manter seus clones, está sendo levado ao limite. Ele odeia estar preso à tarefa mais difícil, mas com todos os seus clones destruídos, ele não tem escolha a não ser sair da cobertura e terminar o feitiço sozinho. Ao ver isso, Willy ordena aos outros que façam o que for preciso para atrasar o Duque, dando a Julius o tempo que ele precisa. Assim, Collie, Wignall e Shane lançam seus feitiços no Duque, mas, como esperado, eles mal causam dano. Willy tinha avisado que as asas do Duque eram indestrutíveis, mas o grupo precisa atrasá-lo de alguma forma. Em um movimento desesperado, Willy avança com sua espada tentando cortar uma das asas.
Enquanto ele consegue derrubar o Duque por um momento, rapidamente é sacudido, percebendo que nem magia nem ataques físicos estão fazendo muito efeito. Mas tudo bem, pois neste ponto, o único trabalho deles é servir como iscas até que Julius complete seu feitiço. A equipe trabalha junta, distraindo incansavelmente o Duque. E finalmente, Julius consegue completar seu feitiço, lançando uma rajada de enormes carambolas de gelo contra o monstro. Julius está completamente exausto, mas mesmo depois de liberar sua magia mais poderosa, ele só consegue ferir o Duque. Como esperado, a resistência da besta é esmagadora. No entanto, Willy tinha antecipado esse desfecho. O dano infligido, embora não fatal, deve enfraquecer o Duque o suficiente para o ataque de perto de Lehana terminar o trabalho. Então agora, tudo depende dela. Lehana então se move rapidamente, deslizando pelo campo de batalha e conseguindo chegar à distância de ataque do Duque. Ela avança para o golpe final, mas justo quando sua arma está prestes a conectar, ela é parada por uma barreira. O Duque tem um feitiço de defesa automática, provavelmente lançado pelos magos malignos que encontraram antes. Este leve momento de demora faz com que ela perca sua janela de oportunidade, e o Duque contra-ataca. Willy, agindo rápido, corre e agarra Lehana, puxando-a para fora do perigo. Mas enquanto correm, não conseguem evitar todos os ataques do Duque. Percebendo que estão prestes a ser dominados, Willy chama Kiki para criar uma barreira a tempo de proteger a ele e Lehana. No entanto, no caos, os óculos de Willy são despedaçados, e antes que ele possa reagir, uma explosão está indo direto para ele. Enquanto isso, Wagner e Edward estão correndo em direção ao 11º andar para resgatar os estudantes, mas Wagner está confuso com a situação. Um Grão-Duque aparecer em um andar tão baixo não faz sentido para ele. Apesar do choque, eles sabem que não podem fazer nada até chegarem, então só podem esperar que os estudantes resistam tempo suficiente. De volta ao campo de batalha, Willy é atingido pela explosão do Duque, mas Wigner reage rapidamente, usando magia para pegar tanto Willy quanto Lehana. Os outros correm para verificar como eles estão. Lehana insiste que está bem, mas está mais preocupada com Willy, que sofreu o impacto principal do ataque. Willy, apesar de visivelmente abalado, está mais chocado pelo fato de que os óculos que Elfaria lhe deu foram destruídos. Então, enquanto o Grão-Duque começa a se libertar do feitiço de gelo que Julius lançou, Jane sugere que se preparem para outro ataque. Mas Lehana, reconhecendo o perigo, diz a todos que precisam recuar. Ela os incita a levar Willy e correr, oferecendo-se para segurar o monstro enquanto puder. Embora ela saiba que seu sacrifício comprará apenas um pouco de tempo, ela está disposta a dar sua vida se isso significar que os outros podem sobreviver. Collie tenta dissuadi-la, mas Lehana, cheia de culpa por não ter derrotado o Duque antes, sente que essa é sua responsabilidade. Wigner então se posiciona ao lado de Lehana, declarando que também ficará para lutar. Além de Lehana, Willy é o único humano que ele realmente respeita, e ele quer ajudar a protegê-lo. Então, juntos, eles avançam contra o Duque. Lehana tenta se aproximar novamente para atacar, enquanto Wigner usa sua magia para restringir o Duque, forçando-o a expor seu núcleo. Mas quando Lehana está prestes a atacar, o Duque se liberta com uma força aterrorizante, derrubando-a com um golpe poderoso. O fato de o Duque derrotar facilmente tanto Lehana quanto Wigner aprofunda a sensação de desespero de Chen. Ele está paralisado de medo, convencido de que Lehana e Wigner vão morrer, e que sua única opção é fugir e se salvar. Tentando desesperadamente racionalizar seus pensamentos, Chen é abruptamente interrompido por Willy, que está visivelmente em pânico. Sem seus óculos de proteção, Willy está tomado pelo medo, incapaz de parar de tremer. Então, em um apelo desesperado, Willy pede a Sen para socá-lo no rosto, esperando que o choque o tire do pânico. Shen fica furioso ao ver Willy tremendo de medo. Esse era o cara que deu esperança ao time, o que os convenceu a lutar contra o Grão-Duque, e agora ele está encolhido como um cachorrinho assustado. Então Shen começa a bater em Willy, culpando-o por tudo dar errado, e Willy nem sequer revida. Mas eventualmente Willy se recompõe, agradecendo a Shen pela surra porque isso o ajudou a sair do estado em que estava. Shen fica perplexo vendo Willy sorrir quando momentos atrás ele estava apavorado. Mas Willy simplesmente pega sua espada e pede a Collie para cuidar de Kiki enquanto ele volta para a luta. Jen não consegue entender como Willy se recuperou tão rápido, mas Collie esclarece. Willy ainda está apavorado, ele está apenas lutando apesar do medo, como sempre faz. Shen está cético porque nunca viu Willy mostrar medo antes, mas ele não sabe como é lutar com uma espada. Como mago, Shen pode manter a distância enquanto ataca, mas Willy tem que se aproximar, arriscando sua vida contra inimigos muito maiores e mais fortes. Então quem não ficaria apavorado nessa situação? Mas o que realmente assusta Willy mais do que qualquer outra coisa é a ideia de fugir ou perder as pessoas de quem ele gosta, e é isso que o impulsiona a continuar lutando. Callie então diz a Shen que vai se juntar a Willy na luta, deixando Shen envergonhado de si mesmo porque pensou em abandonar a equipe. Enquanto isso, o monstro continua atacando Willy. Ele tenta descobrir uma maneira de derrotá-lo, mas as suas defesas são sólidas como uma rocha, e é tão rápido que é difícil acertá-lo. Então a única chance deles é cortar as asas do Duque. Em seguida, Callie lança uma rajada de pedras para distrair o Duque, e com Lehana e Wicknow fora de ação, cabe a ela e Willy terminar o trabalho. Enquanto o Duque carrega uma série brutal de ataques, Willy se prepara para enfrentá-los de frente, mas sem o escudo de Kiki, um golpe direto pode ser fatal. Mas, como já viu esse ataque antes, Willy consegue desviar de cada explosão com precisão esperta, e quando a poeira baixa, Willy está voando pelo ar, concentrando-se no Duque. Callie sabe exatamente o que Willy está tentando fazer, então ela coloca tudo o que tem na criação da espada mais forte possível para ele, e com isso, Willy consegue derrubar uma das asas do Duque. Agora o Duque não pode mais se defender, eles só precisam dar o golpe final, e felizmente Shen está aqui para fazer exatamente isso. Ele chega em seu guardião, criando a distração perfeita enquanto entoa um feitiço avançado. Quando está perto o suficiente, Shen libera o feitiço de inferno a queima-roupa. Mas nem isso é suficiente para acabar com o Duque. Se uma varinha e uma espada não conseguem derrubar esse monstro, Willy está ficando sem ideias. Nesse momento, uma lasca de gelo cai do teto e é de Rusty. Willy não sabe que Rusty está lá, mas ele espera que o gelo desperte algo em sua memória. Voltamos a um momento em que Willy era um bebê nos braços de sua mãe. Ela sempre acreditou que Willy um dia uniria o poder da varinha e da espada. De repente, Willy tem uma centelha de inspiração. Ele corre para pegar sua espada e grita para Shen lançar um pouco de magia em sua direção. Sem hesitação, Shen obedece lançando magia em Willy. Willy corta através da magia, deixando a energia fluir diretamente para a lâmina. Agora, com o poder fluindo através dele como nunca antes, Willy sente-se invencível e com um golpe preciso, corta o Grão-Duque ao meio, finalmente derrubando o monstro. Todos ficam impressionados com o que acabou de acontecer e Willy cai de joelhos, completamente esgotado.
Nem ele tem certeza do que acabou de acontecer enquanto sua espada retorna à forma normal. Wicknow está radiante por Willy ter derrotado o Grão-Duque, mas não consegue aproveitar o momento por muito tempo, pois logo estão cercados por hordas de sentinelas malignos e guardas. Wicknow rapidamente percebe que eles devem ter vindo correndo após ouvir o grito de morte do Grão-Duque, e Lehana observa que isso é muito ruim porque não tem mais forças para lutar. Então, enquanto os professores estão correndo para ajudar as crianças, um dos sentinelas investe contra Julius e Wagner, percebe que não vão conseguir chegar a tempo para deter o ataque, mas de repente, um feitiço poderoso aniquila todos os sentinelas e guardas na área. Willy reconhece o feitiço como magia de aniquilação avançada e se pergunta quem poderia tê-lo lançado. Sua atenção é atraída por um grupo de pessoas, e Shen fica impressionado com a varinha que o líder está carregando. Quando o líder revela seu rosto, tanto Wagner quanto Edward ficam completamente surpreendidos com sua identidade. É ninguém menos que Aaron Masturias, o ex-rei de magia Vandas, e como Willy explica, ele é o portador da varinha mágica mais poderosa. Willy está perplexo, perguntando se o que Aaron está fazendo ali e observando que o grupo deles possui equipamentos de masmorra profunda, provavelmente voltando de uma expedição. Aaron então anuncia que concedeu a bênção da luz àqueles que enfrentaram a escuridão da masmorra. Ele os elogia por sua bravura, e os estudantes aliviados por serem salvos se curvam diante dele. Até mesmo Wicknow, embora um elfo, demonstra seu respeito. Todos os olhares se voltam para Aaron, mas Willy foca no pequeno homem ao seu lado. O homenzinho se aproxima de Willy, e com um olhar de conhecimento, comenta que está surpreso que a espada ainda esteja viva. Ele pergunta o nome de Willy, e após Willy se apresentar, o homem se apresenta como Finn, e revela seu rosto. Mais tarde vemos os dois homens sombrios de antes, aliviados por terem chegado a tempo de recolher suas mercadorias. Mas, segurando uma espada, menciona que não teriam conseguido capturá-la se tivessem sido perseguidos, e acrescenta que ele preferiria evitar encontrar aquele grupo novamente. Headless então intervém, dizendo que completaram sua missão e agora podem comemorar com uma festa infernal. Mais tarde, os eventos caóticos na prática de todos os estudantes finalmente chegam ao fim, deixando para trás 11 mortos, todos professores da academia. Graças às ações rápidas dos professores sobreviventes, nenhum dos estudantes perdeu a vida. Baseados em relatos de testemunhas, mandados foram emitidos para os culpados, mas nenhuma pista real surgiu ainda. Por enquanto, os sobreviventes estão descansando enquanto a academia está temporariamente fechada, e encontramos Willy e seus amigos descansando em uma sala médica. Xian, ainda perplexo, se pergunta em voz alta quem eram aqueles caras, a Collie, ainda incrédula, lamenta que o professor Bruno e os outros realmente se foram. Julius, claramente abalado, pondera sobre o que teria acontecido se Aaron não tivesse chegado a tempo para salvá-los. Lehana fala, lembrando-os de que deveriam estar gratos por terem sobrevivido. Ela admite que quando formou esse grupo, foi para ganhar reconhecimento da torre, mas inesperadamente descobriu que tinha um olho para pessoas melhor do que pensava. Com um sorriso, ela agradece a todos, logo antes que seu estômago ronque alto, arruinando um momento emocionante. Collie ri e entrega a Lehana uma maçã, e ela aceita com gratidão, e imediatamente pede mais. Collie aceita, alimentando um após o outro, até que Lehana devore todos, exceto um. Collie então a provoca, dizendo que nunca imaginou que Lehana fosse tão glutona. Lehana, envergonhada, nega, explicando que a culpa é da sua magia. Ela explica que sua magia consome muita energia física e mágica. Por isso, seu consumo de energia é pior do que o de um mago comum. Ela insiste que não é apenas uma cavaleira obcecada por comida e espera que os outros não pensem menos dela. Mas o resto do grupo acha difícil de acreditar, e Collie, brincando, a apelida de Cavaleira Faminta. Jan não consegue acreditar que a Senhorita Perfeita tem um apetite tão grande, enquanto Wicknow menciona que até ele achou difícil de acreditar quando soube disso pela primeira vez. Willy, rindo, acrescenta que, embora se considere um grande comilão, nem ele consegue competir com o apetite dela. Lehana então retorna a conversa para o assunto principal, e enquanto Collie descasca a última maçã, ela elogia Willy pelo seu julgamento e bravura durante a última batalha, e diz que teriam sido aniquilados sem ele. Willy, claramente desconfortável com o elogio, minimiza, dizendo que só conseguiram passar por isso porque todos trabalharam juntos. Julius, no entanto, concorda, mas também aponta que eles quase foram mortos por causa do plano audacioso de Willy. Ele admite que, em um momento, estava tão assustado que não conseguia parar de tremer. Ele acrescenta que o plano de Willy colocou um enorme fardo sobre ele e que foi incrivelmente imprudente. Mas, antes que ele pudesse dizer mais, Collie empurra a maçã na boca dele, quase sufocando-o para fazê-lo calar a boca. Shen então se vira para Willy, perguntando sobre o poder misterioso que ele usou durante a luta, e Collie, ainda curiosa, menciona como foi incrível, tanto que a fez prender a respiração. Lehana acrescenta que parecia que a espada de Willy de alguma forma continha o feitiço, embora Wicknow tenha certeza de que não era apenas um encantamento. Lehana, não inteiramente certa, se pergunta em voz alta se eles podem até chamar aquilo de magia. Julius, agora capaz de falar novamente, diz que Willy deveria ter contado a ele sobre esse poder antes, já que seu segredo poderia tê-los colocado todos em perigo. Mas novamente, antes que ele possa dizer mais, Kiki, irritada com o tom de Júlio, arranha-o com as patas e Chen insiste para que Willy responda. Willy, parecendo um pouco perdido, admite que não tinha ideia de que possuía tal poder. Ele explica que sua mente ficou completamente em branco no momento em que aconteceu. Collie sugere que talvez os professores possam saber algo sobre isso, e Lehana concorda, acrescentando que definitivamente deveriam perguntar a eles, já que parecia algo extraordinário, não apenas um fenômeno mágico típico. Willy então se lembra do pequeno garoto chamado Finn, da equipe de expedição, e se pergunta quem ele era. Wicknow rapidamente percebe que ele está falando do apoiador e sugere que Finn pode ser da tribo Finn. Lehana, recordando, diz que leu sobre eles na literatura que a Casa de Oensus guarda. Ela explica que, embora a tribo Finn não possa usar magia, acumulou um vasto conhecimento sobre masmorras ao longo das gerações. Eles têm um contrato com a torre desde a época da Rainha Maga, e atuam como guias para exploradores de masmorras. As pessoas até dizem que é impossível se aventurar mais fundo na masmorra sem a ajuda deles. Depois vemos Rusty ouvindo do lado de fora da sala. Willy, ainda pensando em Finn, se pergunta sobre a sensação estranha que teve quando se conheceram. Mais tarde, vemos Finn encontrando-se com Cauldron, e Cauldron o cumprimenta, observando que faz muito tempo desde a última vez que se viram. Ela pergunta até que profundidade ele se aventurou na masmorra desta vez, ao que Finn responde que chegou até o 49º andar. Ele acrescenta que Aaron realmente o levou ao limite. Finn então mostra a ela uma espada que eles recuperaram da masmorra chamada o Matador de Magos. Ele explica que encontraram depois de lutar contra um grupo de indivíduos suspeitos no 40º andar. O encontro foi intenso, e eles perderam 20 magos de alto nível durante a luta. Ele frisa que não eram oponentes comuns, por isso não podiam se dar ao luxo de se conter. Ele então especula que a espada dos magos não apareceu naturalmente na masmorra, e que as pessoas com quem lutaram provavelmente estavam conduzindo experimentos lá. Cauldron ouve atentamente, percebendo que ele está sugerindo que alguém criou essa arma combinando uma variedade de materiais raros, incluindo aqueles encontrados apenas nos andares mais profundos. Finn revela ainda que Aaron lhe incumbiu de retornar para outra avaliação, mas por hora ele deixa a análise da arma em suas mãos capazes.
Cauldron pede desculpas por colocar um fardo tão grande sobre ele e reflete que definitivamente há alguns personagens desagradáveis trabalhando nos bastidores. Finn aconselha a ter cautela antes de mudar de assunto. Ele então pergunta incisivamente por que ela não o informou sobre Willy. Ele observa que enquanto varinhas estão sob sua jurisdição, espadas são a área dele. Cauldron então responde que Willy é um aluno da sua academia, e embora ele seja obcecado por varinhas acima de tudo, seu verdadeiro objetivo é escalar a torre e chegar até magia Vander. Os olhos de Finn claramente perplexos, admitindo que nunca ouviu falar de uma espada aspirando a se tornar uma varinha. Cauldron concorda que é altamente incomum, mas acredita que essa situação sem precedentes pode dar origem a algo novo e impactante. Ao ouvir isso, Finn cede, concordando em deixá-la lidar com isso por agora. No entanto, ao partir, ele acrescenta com um sorriso maroto que também irá se meter nos assuntos de Willy de agora em diante. Em seguida, vemos Willy de volta, praticando com sua espada, e Collei não consegue acreditar que ele está treinando tão cedo. Ela aponta que todos os outros ainda estão muito machucados para se mover, mas Willy lhe diz que ele simplesmente não conseguia ficar parado. Ele admite que há muito que ainda não entende, mas precisa continuar avançando porque é um lugar que está determinado a alcançar. Observando-o, Julius se pergunta que tipo de corpo Willy tem, e pergunta em tom de brincadeira se ele é secretamente um anão. Windfall então lança-lhe um olhar, avisando-o para não chamar Willy de anão, especialmente porque ele é amigo jurado de um elfo e um guerreiro merecedor de respeito. Mas Hannah também intervém, dizendo que a simplicidade e dedicação de Willy são o que o tornam forte. Então, de repente, Shen grita para Willy, exigindo uma luta. Ele salta para baixo, imediatamente fazendo uma careta, enquanto seu corpo ferido protesta. Collei rapidamente o repreende, dizendo-lhe para nem pensar em lutar naquela condição. Shen, sendo teimoso como sempre, se recusa a ouvir, dizendo que se Willy pode se mover, ele também pode. No entanto, Willy o exorta a descansar e focar na recuperação. Mas Shen não recua, lembrando Willy que ele prometeu que teriam uma luta de verdade depois dos grandes jogos mágicos. Ele o desafia a cumprir sua palavra, acrescentando que alguém que nem pode vencê-lo não tem chance de chegar à torre. Ouvindo isso, Willy concorda relutantemente com a luta. Shen então lança feitiços contra ele, mas Willy habilidosamente desvia ou deflete todos. Shen continua atacando, recusando-se a recuar, mas nesse momento o professor Wagner passa e vê seu duelo não autorizado. E no momento em que os alunos o veem, eles se dispersam e fogem enquanto Willy os observa de longe, mantendo um olho em Willy. 2 meses se passam após o caos da prática de todos os alunos, e os alunos finalmente voltam às aulas. O professor Van Wagner se dirige a eles, reconhecendo que alguns ainda podem se sentir desconfortáveis após o que aconteceu, mas ele enfatiza que seus estudos devem continuar. Ele lembra que o ano letivo está quase acabando e é hora das provas finais. Ele distribui os exames e quando Willy pega o seu, seus pensamentos se voltam para a eufaria. Ele sabe que, assim que se formar na academia, finalmente terá a chance de vê-la novamente. Este foi o episódio final.